Toma um ponto da Vila, amarelo pro 27, Denilson. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Brasileirão, 32ª rodada. Vila, Santos e Cuiabá, 0-0, Enzo Ortega. Canhão, no momento, G4 do Campeonato Brasileiro Série A segue com Botafogo na liderança com 59 pontos, Palmeiras em segundo com 59, Bragantino com 58 e Grêmio com 56. Já vem João Paulo Capelanes. João Paulo cobra a falta horrível. João Paulo botou para fora essa bola. Forte demais, lamenta o goleiro do Santos, a galera aplaude. Kevson não pega, a bola vai para fora. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em cena os portaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Tem jogador do Santos caído, é o Tomás Rincon. Tô tentando ver quem é lá, tá caído. Fica no chão, departamento médico em campo. Já. Por enquanto não é autorizado. Ouço enquanto isso Alexandre Pretzel. 31,5 o primeiro tempo com 0-0. Santos tentando chegar ao Cuiabá de vez em quando. Bota as manguinhas de fora, Pretzel. E é perigoso o Santos, por exemplo, o Soteldo, que deitou contra o Flamengo, que é um jogador que vem crescendo demais. Hoje está tendo uma certa dificuldade, porque sempre quando ele escapa do primeiro jogador de marcação, tem o outro na sobra. O esquema do Antônio Oliveira está sendo bem interessante e perigoso também no contra-ataque. Agora, nada contra a família Sampaio, né? Mas o Sávio e o Wilton, acho que eles combinam no café da manhã. Quem vai apitar pior no fim de semana, Canhão? Soteldo fazendo o fila, errou o passe na sequência, tentou botar para frente, perdeu uma jogada, recuperação, volta aqui atrás para Davidson, teve a linha da canhota para Cleison, volta na frente, já ganha essa jogada na meiazinha, o Lucas, dá João Lucas, tentou a finta, elão interior do carrinho, toca para fora, essa bola vai direto pela linha lateral, 32,5 primeiro tempo, Vila por enquanto com 0-0, para a cobrança João Lucas, ao lado Jean Lucas, ele arremessa, não arremessa, demora. Ameaçou levantar a bola, dá Lucas Lima de peito, domina, toca no meio, passe horrível, corta Denilson, rasga aqui atrás, tira de bico Messias, para a grande área a bola, vem Alisson, cabeça para fora, Marcos Leonardo comete a falta, ele vai no corpo do volante de Cuiabá, a arbitragem marca a falta, jogo parado, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega, totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas. Chegamos a 33, primeiro tempo, Vila, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, futebol na Bandeirantes, um abraço para Natal, alô Natal, Rio Grande do Norte, a Mauri, Ricardo, Celcinho, santistas que ouvem a transmissão da Bandeirantes, volta e levanta a bola para frente, sobe de cabeça, toca à frente, a bola Jean Lucas, ela vai para fora, lateral, apenas acompanha o zagueiro Marlon, é lateral, é bola para o Cuiabá jogar. CN Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cncapital.com.br/bandeirantes. Domina Marcos Leonardo, na meia esquerda, tem Jean Lucas, dominou na área. Carrinho em pneu, tirou! Sobra voltou com o Lucas Lima ainda. Ataque do Santos. Para a direita essa bola com Jean Lucas. Com João Lucas, que dá Lucas Lima. Levantou na área, bola para Mendonça de cabeça. Tirou da grande área, Matheus Alexandre. Ela voltou na esquerda para Mendonça. Na linha de fundo para cruzar. Limpou, recuou. Dá para Kevson. Soteldo se apresenta. Kevson volta a bola, dá Soteldo. É rápido. Sai na marcação com Sobral em cima, adianta. Sai também de Davidson. Toca, recuando jogada. Volta atrás com Joaquim. Joaquim para Rincon. Rincon para Mendonça. Na linha de fundo, domina na grande área, bola para Marcos Leonardo, primeiro tira Alisson, o volante manda para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do Santos, quase 34 mil, já cobra com pressa Kevson, Mendonça, para Kevson de volta, tem na ponta, pede a bola Marcos Leonardo no meio, já recuada, dá Rincon para Joaquim, levanta na ponta de cabeça, tira para fora, Matheus Leonardo de cabeça, tira, também na jogada e tira a bola para fora, arremesso levantado com pressa, já cobrado, com pressa o Peixe ataca, vem Tomás Rincon, na direita, João Lucas dominou, no peito, põe do seu Riquelme em cima, ele chuta na baixa em Riquelme, volta com o próprio João Lucas, dá na fogueira, a bola para trás, sai João Paulo, pé direito, alivia, dá no meio, ela vai ficar para Walter, de um goleiro para o outro, essa bola aqui atrás é tranquila para o goleiro do Cuiabá jogar com o pé, quase 35, vem aí o toque, Bandeirantes marcando, segue 0-0 o jogo da Vila Belmiro, é decisivo para o Peixe, está pertinho do Z4, a zona do rebaixamento, tá jogando para somar pontos aqui. Michel Lopes na mesa de som com Caiane Martins, com Rafael Palmeira na mesa de som marcando.
na central técnica, né? Michel tá na mesa, KM, Rafael Palmeira na central técnica. Aqui, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 35,5 o primeiro tempo. Na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cuiabá ataca Sobral pelo meio, adiantou para bater, mas não chuta não. Tá marcado em cima dele, volta Jean Lucas, dá na ponta o passe para Cafu, na área, para Davidson, forte demais, ele evitou que ela saísse, não evitou não, Bandeira tá marcando saída. 36 aqui, primeiro tempo, Vila Belmiro, Santos e Cuiabá, 0-0, Benzo Ortega. Canhão, a zona de rebaixamento está sendo liderada pelo Cruzeiro na 17ª colocação com 37 pontos, o Goiás com 35, o Coritiba com 23, fechando em 20º colocado, o América Mineiro com 21 pontos. Enzo Ortega, sempre ligado, mostrando os números do Campeonato Brasileiro para você. 36,5 o primeiro tempo. João Paulo cobra o tiro de meta, sem muita pressa. Tinha alguém na entrada da grande área. Esse alguém já sai daqui. É o Messias, João Paulo, pé direito para batida, para voltar para frente, enfia o pé nela, dá no meio, Soteldo vai de cabeça, tira aí na frente dele, tira aqui atrás, Denilson, na ponta João Lucas, cabeceia, Lucas Lima, bota no peito, põe na coxa, escapa, na direita, parou, brecou, dominou, olhou, tem atrás, bem aberto, Tomás Rincon, ele volta a bola com o seu capitão, Rincon domina a bola, lança pelo meio campo, dá Joaquim, pressão vem Jonathan Capu, Joaquim abre a bola para Kevinson, tenta a fita, recua, dá Soteldo, tenta o corte curto, volta Matheus, ganhou Kevinson, Jean Lucas dominou na área, chegou o Kevinson, carrinho na bola, Imperial tira, voltou para Soteldo, tá caído, pedindo pênalti, Kevinson, a jogada seguiu para Soteldo na canhota, tentou driblar, tomou pressão em cima dele, volta Matheus Alexandre, na área o passe, o zagueiro chega pura, tentou, ganhou, caiu, pediu pênalti. Ele tá dando um escanteio. Na jogada com o Lucas Lima fechando na grande área. Ele marca escanteio. Pro Santos, Lucas Lima fica no chão. Miliose. Depois que a bola fura o Marlon, que ele deixa ela passar, o Lucas Lima toma a frente e é prensado pelos dois defensores. Pelo menos escanteio foi. Isso a gente dá pra segurar. Mas não foi pênalti. Lucas Lima ficou deu na disputa. impedimento, na verdade. Ele deu impedimento do o Lucas assistente Lima. aqui, o Rodrigo Correia, marcou impedimento. Mas seria escanteio, um impedimento marcado. O Lucas Lima deu uma forçada aqui, Canhão. 38 primeiro tempo, Alexandre Pretzel segue 0-0 Vila, Santos e Cuiabá. O jogo tá jogado, tá pegando, hein, seu Pretzel? Tá intenso, tá forte, mas tá com pouca técnica, né? Muita marcação dos dois lados. O Cuiabá com meio de campo forte, o Santos tentando responder. O Lucas Lima apareceu agora. Tá meio dispersivo no jogo. E o Marcos Leonardo, que muita gente queria hoje na convocação do Diniz, só fez aquele lance que ele puxou um contra-ataque. Apenas isso. É pouco para que o Santos precisa, Canhão. Muita gente quem queria Marcos Leonardo não tá com essa bola para chegar nessa seleção. Mas eu vi nas redes sociais pela lista de hoje, muita gente lamentando a ausência do Marcos Leonardo. Inclusive colegas nossos. Redes sociais, tá bom. 38,5. Toca essa bola para trás aqui, Messias. O João Paulo bica, levanta a bola para ponta, bota no peito, ajeita, vai para finta, já tomou, belo giro para Marcos Leonardo. Alisson marca e tira dele. Cai na ponta, Matheus Alexandre para Davidson, bloca no meio, vem tentando pegar a frente a jogada. Domina o passe, vem Jonathan Capu, saindo do Lucas Lima, toca na ponta esquerda, passa Riquelme no apoio, lá para a área a bola, passa, Davidson, passou por debaixo do pé dele e saiu. Lateral no outro lado, que chance, o Cuiabá 2 na mesma jogada. Gleison, Davidson, eles perdem para a bola. Sorte do Santos, Miliose. E já tá 3-0 para a bola. O Marlon furou nessa área e na outra, 2 furos que salvam o Santos. Segue 0-0 na Vila. Recua mal, Marcos Leonardo, Jonathan Capu já recupera a bola, Cuiabá pela direita, Matheus Alexandre, Sobral de volta, Matheus Alexandre devolve a bola, dá para Tomás Rincon, domina o capitão do Peixe, joga pela metade do campo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 39:30, já tem intervalo. Bandeirantes com João Paulo Capelanes, dominando o Casimo, vira a jogada para Kevinson, lateral domina e volta, a bola com Joaquim, domina sozinho, Soteldo encosta, domina Joaquim, opa, quase que perdeu para a bola, pé direito, levanta na ponta para João Lucas, ele com Riquelme, domina João Lucas, o encara, gira, a galera se levanta esperando alguma coisa, tira Riquelme de bico para fora pela linha lateral, arremesso, Peixe cobra. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende todo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
No meio, Messias, Joaquim, João Paulo, Davidson seca, bica, João Paulo. Um bicudão no meio, pra Soteldo, nem sobe. Tenta a bola, passa pelo Marlon, cai na ponta, Matheus Alexandre. Mendonça em cima. Nossa, deu um canetaço no Mendonça. Depois a batida do Casimiro vai para fora pela linha lateral. Arremesso, Cuiabá, direita no seu campo. Vila, a bola rola, o relógio não para. 40 primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro valendo a 32ª rodada. Vila, Santos e Cuiabá empatam em 0-0. Enzo Ortega. Na quarta-feira, às 8 horas da noite, o São Paulo enfrentou o Red Bull Bragantino no Morumbi. Partiu no meio, Tomás Rincon para Soteldo, volta a bola para Tomás Rincon, dá no comando, não vai para a bola, Marcos Leonardo, passe é muito forte, Alisson protege, vem o volante, gira, Marcos Leonardo atropelou ele, mas nem uma buzinadinha, nem um bibi, chegou atropelando o centroavante do Santos. Você tem a cara de pode falar que não fez nada, Miliose. Impressionante, ele ainda tentou reagir, mas olha, não levou longe, porque já foi a segunda falta que ele marca dessa maneira, com duas mãos nos braços do zagueiro. O árbitro nem considerou, será cobrado por Walter nesse momento. Segue 0-0 na Vila. Na quarta, 8 da noite, aqui na Vila tem São Paulo e Bragantino. Estaremos de volta aqui na Vila para mais um jogo do Campeonato Brasileiro da sequência. Tem Flamengo e Palmeiras com Ulisses Costa. É o futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Walter levanta a bola, sobre cabeça, rebate, Joaquim na ponta, estica o pedão, domina a bola, Fernando Sobral, dá para Matheus Alexandre, marca Kevinson, toca na jogada, rouba bem Kevinson, sem a falta, dá o Jean Lucas, que recua a bola. A galera tá pegando no pé, que os caras estão trocando toda hora a bola para trás, hein, Pretzel? Santos domina e vai tocando para trás, Pretzel. É impressionante, isso tem sido recorrente no futebol brasileiro. O Jean Lucas poderia receber essa bola e avançar. Ele deu um toque para trás. Realmente não dá para entender. O Santos tem que ganhar o jogo. Acho que os jogadores sabem disso, né? O Santos tem que ganhar para não ficar ainda mais complicada a situação. Riquelme arremessa, Davidson para trás, o passe, Cleison de volta para Davidson, na grandeira, pede Jonathan Cafu, bola muito alta para ele, acompanha, pode a bola vai para fora, em tiro de meta o Santos vai jogar, tenta atacar, escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda. Com Gabriel Modesto no digital, com Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Soteldo na canhota, já domina, já levanta a bola para a esquerda, para Mendonça, no fundo, levantou para ninguém, Pereira tentou, Riquelme completa de cabeça, João Lucas da sobra do Beira, com calcanhar, tentou driblar no fundo, travou em cima dele, Riquelme, escanteio. A dominada foi errada, mas o escanteio, a galera aplaudiu o Miliose. Na escapada do João Lucas, mais uma vez, o ponta direita, João Lucas nesse jogo ganha mais um escanteio e o Jean Lucas é quem se posiciona, camisa 8, para fazer a cobrança. 43 minutos, Vila, 0-0, Santos e Cuiabá. Jean Lucas no escanteio, para área, Joaquim, Messias, Marcos Leonardo, Rincon, Lucas Lima, Jean Lucas, pé direito na bola, levantou Davidson, cabeceia, a bola sai da grandeira, fica na esquerda com o Lucas Lima, está completamente sozinho, volta agora marcando o Jonathan Cafu, domina Lucas Lima, toca na ponta esquerda, essa bola para Tomás Rincon, na linha de fundo, vai tentar driblar, toma a frente, ganha, já driblou, sai bem da marcação, adiantou na bola pela primeira, tomou uma senhora cacetada pela meia esquerda, puxou para cruzar para o gol travado, rebote voltou para Mendonça, ainda pela ponta, tentou fintar para o lado errado, a Gadela Baião com razão, era para cruzar, ele sai pelo lado errado, pega a sobra, Jonathan Cafu, e Lucas Lima comete a falta na sequência, é falta marcada, é bola parada, Cuiabá vai jogar às 15 para as 10 da noite, confirmando o quinto sinal da rede Bandeirantes de Rádio, horário de Brasília. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 44, tá acabando o primeiro tempo, Alexandre Pretzel 0-0, um primeiro tempo enroscado, amarrado e truncado o Pretzel. No lance anterior, a primeira bola que o Soteldo recebeu sozinho no meio, ele avançou quase até a entrada da área, só que ele não tentou o drible, ele abriu para o Mendonça. Sobre o Mendonça, hein, o pior jogador em campo até agora. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. O João Lucas na ponta bem inferior, tira a bola e manda para fora. O Mendonça tá pior que o João Lucas, Pretzel. O João Lucas pelo menos está sendo acionado e está recebendo. Já cavou 2 escanteios, Mendonça nem isso. Lucas Lima, João Lucas na direita, na área, a bola bateu nas costas, vem Soteldo, Denilson na frente, pedem pênalti, bateu nas costas, hein? Tocou nas costas do Sobral, Cafu na esquerda, Cleison, corre, não pega, a bola vai para fora.
Reclama os jogadores do Peixe, põe nas costas a bola, não põe na mão não. Manda seguir aqui o Sávio Pereira Sampaio. Quase 45, já sobe a plaquinha na mão do Douglas Marques das Flores. O 4x4 com os acréscimos da Vila. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Tá com um site novo, www.estrelabet.com. Mais 2. 45, Lucas Lima domina na ponta canhota, bem aberto, levanta o bração, pede Kevinson, dá a Mendonça para Kevinson, devolução no fundo com defeito, ele vai encarar Matheus Alexandre, limpou, ganhou, tentou driblar, tropeça na bola, tira aqui no meio, rebate a defesa, voltou o Davidson, carrinho na bola, toma frente a defesa, recua Lucas Lima, toca para trás a bola, é o que a torcida mais reclama, mais para trás Tomás Rincon, dá para João Paulo, marca em cima dele Davidson, João Paulo bota a bola para a ponta esquerda, muito alto, passe de cabeça, rebate Alisson, tenta Capu, toca a frente, um bico no meio de novo, Joaquim, Marcos Leonardo, bota na coxa, girou, vem Marlon, tira o zagueiro, bota na ponta, rebote é do Santos, domina a bola, vem bem aberto Lucas Lima, 46, primeiro tempo Vila, 0-0, finalzinho de primeiro tempo de jogo, o Santos tenta ganhar o jogo, para fugir do rebaixamento, é mais uma decisão na vida do Peixe, João Lucas, na direita bem aberto, recua a jogada, volta, dá para Rincon, Rincon para trás, o passe para Joaquim, Joaquim inverte aos 46, toca para Kevinson, vai no fundo Kevinson, dá Lucas Lima, liga de fundo, tomou pressão do Matheus Alexandre, volta Jonathan Capu também, ele vira a jogada e bate para fora pela linha lateral, erra o passe Lucas Lima e essa bola sai. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende todo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em instantes acaba o primeiro tempo na Vila, vai autorizar ali a cobrança de defesa lateral. Matheus Alexandre já rebaixa a bola para o meio, toma a frente e ganha o Santos. Domina Kevinson com Jean Lucas, para trás a bola, toca no meio, faz bem o giro, protege o Lucas Lima, já recua a bola. João Lucas, Soteldo, segundos finais, quem sabe o gol do Peixe. Caminha Soteldo, domina a bola, ponta direita, passa o pé sobre ela, faz uma graça, Denilson em cima, João Lucas atrás, Lucas Lima dominou na área, Marcos Leonardo no pivô para Jean Lucas, limpou o primeiro, dá Soteldo, nas costas Riquelme, tocou de bico, lateral para fora para escanteio, mas não há tempo. Aos 47 termina o primeiro tempo. Gente, ele só não pode acabar no pênalti, tá? Só no pênalti não pode acabar o jogo. Nada era errado em acabar agora no escanteio, não. 47 termina o primeiro tempo. Sávio Pereira Sampaio. Santos e Cuiabá 0-0. Hora do intervalo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelanes. Alô, Rogério Assis, o estrondoso no microfone de esportes da Bandeirantes. E Peixão. Ô, João, me permita só um detalhe. O Davidson ia para cima do Marcelo Fernandes. O técnico Antônio Oliveira do Cuiabá segurou o Davidson. O Davidson ia para cima do técnico do Santos. Tem o Claudio Miro da comissão técnica do Santos. Bate boca com o Antônio Oliveira. O João Paulo puxa ele. O Milhão está vendo, é claro. Só que ele está à beira do campo, talvez com a visão encoberta. É isso. Quase pintou briga Davidson com o técnico do Santos aqui. Capelanes. Valeu, Canhão. É isso aí. A gente vai mostrar tudo. O Bruno Milhozzi vai atualizar. Agora aquela questão que eu falava com o Pretzel nos bastidores. Antes de entrar no ar, daqui a pouquinho o Pretzel vai trazer a opinião. O Davidson, ele já é por si só pilhado. Todo mundo conhece o pacote Davidson. E ele tá até descompensado até agora. Nesse momento vai lá reclamar com o assistente, com a arbitragem. O Davidson, ele tá de menino maluquinha pra menino pistolinha, hein, Bruno Milhozzi? E é importante destacar o papel do Antônio Oliveira, Capê, que deu uma segurada ali no Davidson, porque ele já trabalhou no Santos, muita gente não lembra, mas em 2020 o Antônio Oliveira era auxiliar do Gesualdo Ferreira, que, é claro, não deixou saudade alguma na Vila Belmiro, mas tinha boa relação com o Marcelo Fernandes, até por isso dá uma segurada no atacante do Cuiabá, que cresceu ali. É claro também que a torcida do Santos ficou revoltada, pedia esse escanteio no finalzinho da primeira etapa e o Soteldo saiu ironizando o Sávio, batendo palmas, então o clima fica mais hostil nesse momento. A torcida do Santos segue pegando no pé da arbitragem dos jogadores do Cuiabá. Boa, Bruninho, daqui a pouquinho você volta no intervalo inteligente Bandeirantes, 9h50, 0-0, já o Enzo Ortega vai atualizar a tabela de classificação e os próximos jogos, porque agora, meu amigo, é reta final de Campeonato Brasileiro e atenção, Nação Santista, abre o olho, hein? Abre o olho. Porque o Santos não está livre, infelizmente, ainda, matematicamente falando do rebaixamento. E o Vasco mais cedo ganhou, Alexandre Pretzel. Boa noite, Xandão. Boa noite, meu caro Capelanes. Um abraço pro Milhozzi. E o Soteldo saiu com a mão na virilha, viu? Talvez, não sei se volta pro segundo tempo, porque ele estava reclamando bastante de dores.
chegou a fazer um sinal para o banco. Agora, o Marcelo não tem que discutir com o Daverson. O Marcelo estava batendo o banco com o Antônio Oliveira. O Antônio foi falar com ele durante o jogo, a imagem mostrou. Durante o jogo, o quarto árbitro ele separando os dois. O Santos tem que ganhar o jogo, só que o Santos não jogou nada no primeiro tempo. Essa que é a realidade. O Cuiabá foi perigosíssimo nos contra-ataques. No meio de campo, Alisson, Fernando Sobral e Denilson superaram Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima. Lucas Lima ausente, marcado, sem sair da marcação. O Mendonça, o pior jogador do primeiro tempo. O Marcos Leonardo muito isolado. E aí fica o quê? Fica o Soteldo tendo que buscar a bola, certo? E aí abre Mendonça, o Marcos Leonardo muito marcado. O Santos ficou sem jogada. Quem foi o cara que de repente deu o desafogo pro Santos? Sabe quem foi? O João Lucas pelo lado direito. E aí ele esbarrou na falta de qualidade. Como o Canhão me perguntou, até o João Lucas está pior que o Mendonça. Pelo menos o João Lucas foi na linha de fundo umas 3 vezes e cavou um escanteio. Pelo menos isso, mas o Santos viveu disso. E o Cuiabá perigoso. Com o meio de campo, com o Daverson sem guardar a posição na frente. Interessante, viu? Não é o centroavante 9 fincado. Sem guardar a posição na frente. Chamando os zagueiros. E o Cleison e o Jonathan Cafu entrando em diagonal. Então o Cleison perdeu a melhor chance do primeiro tempo num contra-ataque. E outra, para mim teve um pênalti. Eu ia te perguntar isso. Há 5 minutos, pênalti do Joaquim do Daverson, que o Daniel Nobre Bins, que é gaúcho, inclusive, não chamou o Sávio Pereira Sampaio para conferência no VAR. Eu chamaria para ver o lance novamente. Me pareceu que foi pênalti. Joaquim dá um rapa na perna esquerda do Daverson. Eu também achei. É a famosa calçada, né, Preto? Pra quem não sabe o que é, calçou o jogador, é isso. O jogador vai tentar com o pé ocupar o mesmo lugar no espaço que já tem o pé de um adversário, os dois acabam trombando, trançando as pernas e caindo. Então a arbitragem não marcou essa penalidade. Eu tenho uma curiosidade, será que o Galo vai chamar a responsabilidade na entrevista coletiva, vai reclamar da arbitragem, por exemplo? Todo mundo berra, né, irmão? Aí é que tá o detalhe. Agora, eu acho que o Daverson estava pilhado nessa reta final também por isso, porque ele foi conversar com o Sávio. Foi reclamado o pênalti, eu acredito. Por isso que ele estava brabo. E acho que o Marcelo estava, de repente, o ironizando. Apenas um sentimento por tudo que a gente já conhece dos dois. Porque o Daverson também provoca. O Daverson tenta cavar faltas. Agora, ele joga assim. Não entra nessa pilha. O Santos tem que jogar bola. Alguma mudança pro segundo tempo, talvez? Eu olho pro banco aqui. Então, eu ia falar isso, porque o Santos não tem um grande elenco, mas dá pra pegar a camisa de um reserva, jogar pra cima, cair em cima do Mendonça, Lucas Lima, dá pra tirar um monte aí, mas né? Do jeito que tá, é o seguinte, tu pode tirar o Mendonça, certo? Ou até o Lucas Lima, tu põe o Soteldo no meio, no lugar do Lucas Lima, e põe o Júlio Furque pra combater os dois zagueiros, o Marlon e também o Imperiur dentro da área, até pra fazer parede pro Marcos Leonardo. Soteldo rende no meio? Até rende. Essa última bola que ele pegou foi a primeira, porque ele tava muito bem marcado. Quando ele escapava do primeiro, tinha uma sobra. Aí é óbvio que o Cuiabá começa a cansar, o tempo começa a passar, os espaços começam a aparecer. E foi o primeiro lance que ele pegou uma bola e foi direto. Podia até ter entrado na área, ele preferiu abrir no Mendonça e o Mendonça acabou perdendo a bola. Esse empate é muito ruim pro Santos, porque o Vasco ganhou, o Goiás ganhou, e a tabela do Santos é uma tabela difícil. A dos outros também é. Todos os jogos agora são decisivos. Mas esse é jogo pro Santos ganhar, em casa e com a Vila Belmiro lotado. O Santos é um time meio maluco, né? Eu vou te chamar, Bruninho. Fala, Bruninho, fala comigo antes de eu falar. Não, é só uma história curiosa aqui, Capê, uma história engraçada, porque eu tava perto da saída dos jogadores do Cuiabá pro vestiário, e aí é claro que a torcida fica ali esperando para mandar uma mensagem, dar um recado pros jogadores, só que alguns seguranças, eram 3, ficam tapando essa visão da torcida em relação aos jogadores do Cuiabá. Só que na hora que o Daverson foi entrar, a torcida pediu licença para os seguranças. Os 3 abriram caminho para que o Daverson recebesse o carinho da torcida do Santos. E aí depois eles agradeceram os seguranças por deixarem eles falar com o Daverson. Impressionante. Mas qual tipo de homenagem que foi, né? Porque depende da homenagem. Impublicável. Exato. Alguma vez já foi homenageado de forma impublicável, Preto? Nossa, todos os jogos. Nossa, atrás do gol ali, meu Deus do céu. Ainda mais com essas novas arenas que a torcida fica colado. Né, fica com bafo na nuca ali. Mas eu não dou bola. Mas também já fui bastante cumprimentado. É legal isso também. Né? Legal. Tu vai atravessando o campo, tu faz isso também, sim, né? Tu vai indo pra trás do gol, os caras vão te chamando. Até estender a mão pra te cumprimentar e tal. Isso te dá um celular pra você tirar foto junto. Uma vez um cara pediu pra eu chegar, quando eu cheguei perto, ele deu uma cusparada em mim. Mentira. É certo, eu consegui desviar o corpo. Aí eu também tenho cuidado agora, né, na hora de cumprimentar o torcedor. E você, com a sua sutileza, respondeu de que forma? Eu não respondi, eu só disse que era lamentável, porque outras pessoas do lado dele também, não faz isso, não precisa, o cara tá trabalhando e tal. Sim. A gente não tá brincando ali atrás. Claro que não. Né? Claro que não. E tenta atender gentilmente todo mundo. Exato. Com educação, né? Teve um Palmeiras e Corinthians uma vez que eu tava atrás do gol, um gol do Maicon. Que ano? Acho que foi 18, acho.
18. O gol do Michael de pênalti. Não, o gol do Michael que o Rodriguinho faz toda a jogada. Gol do Rodriguinho que o Michael faz toda a jogada. Não. Matheus Vital faz a jogada. 1-0. Exatamente, 1-0 pro Corinthians. Perfeito. E aí a câmera, eu tava bem atrás do gol. E a câmera me pegou e eu tô sério. Os corintianos começaram a me xingar porque eu estava sério, porque eu não tinha gostado do gol. Até isso tem contra os repórteres. Analista de semblante. Não, a gente tem que sorrir quando sai um gol em qualquer lugar agora. Isso. A gente tem que ficar sério, a gente tem que fazer a nossa postura. É isso aí. Xandão, daqui a pouquinho você volta. Muito conteúdo, hein? Mais ou menos. Essa aí deixou a desejar, mas não tem problema. Uma explanação gigantesca. 9h57, ex-Ortega, vamos lá, no pique. Atualizando o placar da rodada, jogos importantes, movimentando e principalmente o fechamento dessa rodada acontece só lá na frente com o jogo atrasado entre São Paulo e Fluminense, hein, Ortega? Vamos lá, KP, o Vasco venceu o Botafogo agora em São Januário por 1-0 com gol de Paulo Henrique. Com esse resultado, o Botafogo segue líder com 59 pontos e o Vasco sobe com 37 pontos na 15ª colocação. Só corrigindo uma informação, viu, Capê, antes de passar os outros jogos, eu falei que São Paulo e Bragantino, quarta-feira, 8 horas da noite, seria no Morumbi, mas esse jogo será na Vila Belmiro. Agora, atualizando toda a tabela, o Palmeiras segue atrás do Botafogo na 2ª colocação, também com 59 pontos, o Bragantino em terceiro com 58, fechando o G4, o Grêmio com 56. Atlético Mineiro e Flamengo fechando o G6, ambos com 53 pontos, Atlético Paranaense em sétimo com 49, o Fluminense já classificado para a Libertadores do ano que vem em oitavo com 45, Fortaleza com 42 pontos, São Paulo também classificado para a Libertadores 2024 em décimo, Inter com 42 pontos, Cuiabá por enquanto em 12º com 41, Corinthians com 40, o Santos subindo para a 14ª colocação com 38 pontos, Bahia e Vasco com 37, Cruzeiro dentro da zona de rebaixamento com 37, Goiás com 35, Coritiba com 23, fechando a tabela em 20º, América Mineira com 21, KP. Boa, Enzo Ortega, no intervalo inteligente Bandeirantes. Vamos fazer o seguinte, pausa, parceiros comerciais em destaque para você. Na volta, em definitivo, Vila Belmiro, com toda a equipe de esportes da Bandeirantes para a segunda etapa. De por enquanto, Santos abre o olho, Santos 0, Cuiabá 0. O microfone de esportes da Bandeirantes volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Seu energia que se renova, Seu, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. 10h03, estamos de volta, intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto tudo igual na Vila Belmiro, já tem toda a segunda etapa de Santos e Cuiabá. É o seguinte, mais cedo nós transmitimos a vitória heróica do Vasco, direto de São Januário. Vasco 1, Botafogo 0, Botafogo oscilando demais na temporada. E o destaque direto da capital, mais fluminense do que nunca, é do Pedro Ramiro, aqui no intervalo inteligente Bandeirantes, porque o Vasco da Gama ganhou, hein, Ramiro? Um abraço pra você. Fala, Capela, um abraço pra você, um abraço, amigo ligado na Rádio Bandeirantes, direto de São Januário, onde hoje à noite o time do Vasco venceu o Botafogo diante de mais de 21 mil torcedores que estiveram aqui no estádio do Gigante da Colina. Resultado que deixa o clube do Vasco um pouco mais tranquilo. Sai da zona de rebaixamento, coloca o Cruzeiro dentro do Z4 e já começa a pensar no próximo jogo domingo contra o América Mineiro, importantíssimo duelo que terá pelo Campeonato Brasileiro em São Januário também. Por outro lado, o Botafogo se complica cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda assim é o líder com 59 pontos e volta a campo na quinta-feira diante do Grêmio. Esse jogo importantíssimo contra o Grêmio, que não terá Tiquinho Soares e inclusive o artilheiro que está deixando a desejar nesta segunda parte do Campeonato Brasileiro. Portanto, a gente está de olho direto de São Januário, aqui no Rio de Janeiro. A Rádio Bandeirantes acompanha tudo de perto. Quarta-feira também tem o jogo de Flamengo e Palmeiras, direto do estádio do Maracanã. Eu e Daniel Xingotti vamos trazer todos os detalhes aqui no 90,9. Boa. Grande abraço, Capela. Valeu, Ramiro, abraço pra você. Voltando de um repórter pro outro, da capital fluminense, Rio de Janeiro, pra Baixada Santista. Alô, Peixão, alô, Santos, alô, Bruno Milhosa, os times voltando. Alô, Capela, times já posicionados na Vila Belmiro. Ainda não consegui checar, mas parece que os dois times são os mesmos para a segunda etapa de jogo. Entraram 7 e 17 no Santos.
7:17, portanto Nonato e Maxi Silveira entram na equipe do Peixe. Já já o Pretzel vai analisar tudo para vocês. Vamos para a segunda etapa com muita emoção. Vamos, Santos! Ganha, Santos! Bica de vez a zona de rebaixamento e os 45 minutos finais de muita emoção é com ele. Explode Canhão! Já já ele volta no apito final. João Paulo Capelanes vai dar a saída, Davidson. Tudo pronto, começa o segundo tempo na Vila Belmiro. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Domina a jogada, Nonato, da Maxi Silveira. Chegaram agora, carne fresca no pedaço. Marcos Leonardo, bola bate no Marlon, fica no meio ainda. Fernando Sobral domina com o time do Cuiabá. Na área, bola para Davidson, de cabeça, rebate, Messias tira. Domina no peito, vira a jogada pela meia direita. Tenta o passe adiantando a jogada. Limpo, dominou. Soteldo, arrancou de frente. Outra finta na área. Arrumou Maxi Silveira, bateu na defesa. Maxi pegou o rebote ainda. Dentro da grande área. Domina completamente sozinho, recua. Toca a Soteldo, toma a frente. Ladrão, Cleison pra cima dele. Dominou Soteldo. Linha de fundo, são dois em cima. Chega um terceiro. Ele gira, cruzou. Na grande área, bola de cabeça, Alisson rebate, bota a bola pra fora, ela volta na ponta, vem Maxi Silveira, amacia no peito, Nonato encosta, Maxi, uma, duas cintas pra Soteldo que ia passando na bola. E ela vai pra fora pela linha lateral, milhares a galera aplaude. Na primeira de Maxi Silveira, confirmando as mudanças, saíram Lucas Lima e Mendonça para a entrada do 7 Nonato e do 17 uruguaio Maxi Silveira. Alexandre Pretzel comenta as mexidas feitas pelo técnico Marcelo Fernandes no Santos. Ele viu o mesmo jogo que a gente, Canhão. Tirou dois jogadores inoperantes no primeiro tempo. Mendonça foi o pior e o Lucas Lima estava carimbando a bola. Entrega a marcação. Foi bem agora o Marcelo, vamos ver se dá certo. Cleison pra bola, Nonato tira a bola e manda para fora pela linha lateral, remesso pro Cuiabá cobrar. 2 minutos tá apenas começando o segundo tempo na Vila com 0-0. Você ligado com todo o time da Bandeirantes. Mandar um grande abraço aqui do ladinho, Praia Grande. Alô, João Carlos Ferreira, diretor da Rádio Cidade Votuporanga, afiliada da Rede Bandeirantes de Rádio. Grande abraço, Carlos Cardoso, que é de Jales. Jales também pertence à grande Votuporanga. Um abraço, Igor, é de Barra do Garças, no Mato Grosso. Grande abraço, meus amigos. O Marcos Leonardo com o peito, Nonato de primeira, vira a bola para Maxi, na direita, passa bem à frente João Lucas, lançado lateral, domina a bola, na ponta, para Maxi de volta, carrinho na bola, mandou para fora a marcação, Riquelme, lateral, ataque do Santos, a galera volta a pegar no pé do João Lucas, bola para trás, Nonato recua, a João Lucas que volta a bola com o Nonato outra vez, 2:30, segundo tempo, tá só começando com 0-0, nada interessante para o Peixe, o Vasco venceu. Santos precisa ganhar pontos aqui, 3, um só não serve. Bola para a ponta, Kevinson, dá Soteldo, pressionado, recua a bola para Kevinson, que recua, a Joaquim, para cima Davidson, Joaquim na direita, a bola muito alta, João Lucas corre a bola muito alta, vai para fora, direto, linha lateral, em arremesso, Cuiabá cobra, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 3 minutos é o segundo tempo com 0-0. A maior rede de rádios do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Você ouve a gente no Band Play também. Band Play tem tudo do Grupo Bandeirantes e, é claro, tudo da Rádio Bandeirantes. Domina o zagueiro Marlon com Cuiabá para a direita, esse passe. Colocará o Matheus Alexandre que volta, a bola para Marlon de novo. Dá no meio o Denilson, pressão do Tomás Rincão, ele volta a jogada. Walter na grande área, abre a passada e vira o passe na esquerda com Alain Imperiur. 3,5 segundo tempo, Walter Imperiur para Walter, para cima Marcos Leonardo. Walter dá a bola para Imperiur. Maxi Silveira na jogada, Imperiur driblou, Maxi inteligente, rápido, dá com Cleison, Cleison toca no meio, vira bem a passada, toca na meia direita, Denilson, vem Matheus Alexandre, bate na bola, Cleison toca para fora, Kevinson, em lateral é bola para o time do Cuiabá cobrar, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Cleison na ponta, domina, trupica na bola e a bola vai para fora. Dá uma tropeçada na bola na chegada do Tomás Rincon de graça. Em lateral o Peixe cobra com Kevinson. Na coxa, ajeita Jaquim, já dá um balão. Toca na ponta de cabeça, rebate Matheus Alexandre. Rebate Jean Lucas, chuta, vai desviada. Soteldo para tentar pegar. Domina a bola, mas ela bateu no pé do próprio Soteldo. Ou no Sobral, bateu no Sobral. Ih, rapaz, o Bandeira se atrapalhou. 4 também, lateral é bola, Cuiabá, quem cobra agora. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em cena os Fortaços.
Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os potássios que constroem o Brasil. 4,5, segundo tempo, Vila cheia. Torcedor tá aqui empurrando o Santos. Bola para Max Silveira, vem Alain Pereu. Walter na grande área, marcado. Tira Walter, toca a bola para recâmbio, tela, ajeita no peito. Põe no chão e joga sozinho, tranquilo. Com quase 5, segundo tempo. Recâmbio tenta o passe para Davidson. De cabeça rebate Messias. Disputa Sobral. No peito, Rincon, 1, 2 vezes. Toca do lado para João Lucas. Tomou pressão, gira. Sai do Sobral, dá na ponta, puxa Rincon. Rincon do lado. Nonato com ele. De volta a bola para Rincon, que vira para Maxi, que recua e dá um presentaço para Jonathan Capu, e abre a bola para Cleison, na esquerda, qualquer tento, tira, bem marcando, põe o pé, João Lucas trava, sobra a volta na ponta, aos 5, segundo tempo, vira o passe na ponta direita, Denilson, com Cuiabá, a Matheus Alexandre do fundo, para trás, rola para Davidson, tá de costas pro giro, levantou a jogada pela meia direita, dá para Sobral, Sobral abre a passada, levanta com o lateral, Riquelme, ele desce, fecha, vem no apoio, 5,5, segundo tempo, toca com Jonathan Capu, que vira pela ponta, tentou a tabela pela meia direita, com Denilson na direita, a bola em inversão feita para Matheus Alexandre, para a grande área, Davidson dominou, Matheus Alexandre para cima do Soteldo, ganhou, tentou bater, bateu mal demais, a bola foi descendo no Soteldo, escanteio, tá entregando a bandeira, marcando escanteio, Cuiabá, galera tá chiando, Miriose. Porque queria uma falta marcada, mas a bola sai para escanteio, o primeiro na segunda etapa, o Cuiabá, o campo de ataque, 0-0 na Vila. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 6 minutos, vem o Cleison para bater o escanteio numa velocidade. Tá passeando o Cleison, agora chegou, pronto. Já arruma a bola para cobrar um escanteio para a grande área, Alain Pereur e Marlon, zagueirões do Cuiabá. Lá dentro é claro o Davidson. Lá dentro também Denilson, Alisson fica na primeira trave. No apito, a autorização, você ouviu. 6,5, segundo tempo. Autorizado o Cleison para Marlon subir de cabeça, a bola fica na grande área ainda. Solteiro subiu prensado ali, bola voltou na ponta, no peito, Matheus Alexandre, a bola foi para fora. Direto em linha de fundo, Mazarinho, impedimento do lateral direito do Cuiabá. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 7 minutos, é o segundo tempo. 32ª rodada, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro, Santos, Cuiabá, 0-0, e o Santos ataca, Jean Lucas na esquerda, belo passe no fundo, Soteldo, partiu em cima dele, Matheus Alexandre, Soteldo, ganhou, levantou direto para fora pela linha de fundo, 7 segundo tempo, vindo aqui, Enzo Ortega, 0-0, Santos e Cuiabá. Canhão, quarta-feira às 9h30 da noite, teremos jogos importantíssimos pela parte de cima da tabela, o Flamengo recebe o Palmeiras lá no Maracanã. Um abraço, Stefano, grande abraço, Stefano, tá ligado, vendo e ouvindo a transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ele com o filho, Miguel Stefano, torcedores do Santos esperando essa vitória. Vem Marcos Leonardo para trás da bola, bela assistência, Nonato por baixo, foi para roubar e roubou a bola sem fazer falta, Denilson, só que tá na fogueira para Sobral, rebote é do Peixe ainda, aos 8, segundo tempo, Jean Lucas para Soteldo, por dentro, Maxi na área, para Soteldo, ganhou, se desequilibra, bateu prensada, Walter no chão, é dele, pega bem o goleiro do Cuiabá, Miriose. Quando homens de qualidade se encontram, sai jogada, Jean Lucas e Soteldo fizeram uma boa trama na entrada da área e o camisa 10 tinha a chance de fazer o cruzamento, optou por uma bola mais enfiada e mandou pro gol. Walter estava esperto, fez a defesa, o Santos está melhor nesse momento. Rafael Pellegrini, Wesley Ortega, o som Bandeirantes na Vila. Ouça a Vila Belmiro. Completamente lotado, o torcedor empurra o time. Jean Lucas abre a jogada do lado esquerdo, toca na ponta, Soteldo, fecha, domina. 10h15 da noite, para área o passe, para Marcos Leonardo, é forte demais, é para Walter pegar, domina com o pé e sai jogando. Alexandre Pretzel, 9 segundo tempo, Vila, 0-0, Santos e Cuiabá, Pretzel. Um jogo parelho no segundo tempo também, o Cuiabá não fica atrás não, o Cuiabá joga, o Cuiabá marca e joga, e o Santos com dificuldades para sair dessa marcação. Silveira pela direita, Soteldo pela esquerda, e o Nonato na vaga do Lucas Lima. O Rincon um pouco mais avançado. Esse é o espelho do Santos no momento, com dificuldade de atacar. Cleison tomou pressão, tentou ganhar, vem Nonato, chega na bola, comete a falta. Acompanhe e marca a falta o Sávio Pereira Sampaio. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar. www.estrelabet.com.br.
Fechamos 9 minutos e meio, segundo tempo, a bola invertida para a direita, ataque do Cuiabá com o Matheus Alexandre. Toma pressão de Jean Lucas, obrigado a recuar a jogada. Entrega, volta para Marlon, Marlon pela meia direita. Adenilson, perde Alisson. Na área, o passe para Riquelme na esquerda. Linha de fundo, dominou o lateral. Cercado, marcado João Lucas. Tentou a caneta, depois caiu, nada de falta. Seguiu a jogada, pro Peixe, a bola com o Max Silveira. Com quase 10 e segue, caído o lateral do time do Cuiabá. Vai se levantando agora. E o jogo seguiu. Na esquerda, a bola aberta. Jean Lucas na velocidade. Põe Soteldo na linha de fundo. Tomou pressão do Matheus Alexandre. É rápido. Soteldo costurou na área, bateu mal para trás. O pé do adversário, a bola fica na marcação com o Alisson. Alisson toca a frente, vira para Sobral. Sobral na medida para Jonathan Capu. Linda meia lua dele em cima do Kevson para tomar a bola. Dá para Davidson. Descer esse carrinho na bola. Só para fora o toque, é só lateral. O lateral está caído, Davidson, mas não foi falta. Michel Lopes, Wilson, Caiane Martins, Rafael Palmeiras, central técnica marcando. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar do Brasileirão, 32ª rodada, 0-0, Santos e Cuiabá. Enzo Ortega. Ganham amanhã pelo Brasileirão Série B às 7 horas da noite. O CRB recebe a Chapecoense. O Davidson tá caído e bota a mão no ombro. Tocado pelo Messias, ele não foi. Só se caiu e se machucou na queda com o ombro direito no chão. Miliose. É isso, porque foi só na bola o Messias, o Davidson fica caído, agora recebe o atendimento. E é claro que na marca de 10 minutos, homenagens novamente ao Rei Pelé. A torcida canta 1000 gols, só Pelé, e toma conta da Vila Belmiro. Abração para São José do Rio Preto, a grande Rio Preto. Danilo Novaes está lá ligado, grande audiência Bandeirantes em todo o Brasil. Tá saindo o Davidson, esse apito que você ouviu do árbitro é porque o departamento médico do Cuiabá está muito perto da lateral aqui. O Davidson está fora de campo, levando a mão ao ombro direito, mas está vivo. Sobreviveu. É lateral, ataque do Cuiabá. Matheus Alexandre arremessa. Dá na ponta, Jonathan Capu, brigou com Kevinson, bateu pro gol, Sobral tira aqui atrás, rebate na ponta Jean Lucas. Matheus Alexandre toma, dá para Sobral de novo, na linha de fundo, encarou a marcação, volta Jean Lucas, protege, a bola vai saindo devagar, não saiu, tá em jogo ainda, caiu Jean Lucas, Sobral insistiu, aí o Sobral chutou, mas o Jean Lucas estava fora do campo. O Sobral, ele virou e chutou a bola no Jean Lucas para ganhar escanteio. Só que o Jean Lucas estava caído fora do campo, né, Milhosa? Só tinha uma linha de fundo entre ele e o atacante do Santos. Aí não usou muito da inteligência. O Sobral manda para fora. Daverson já volta a campo. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com o maior corretor independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. De cabeça no meio, rebate Alain Periur, toca na meia direita, vira sozinho Denilson, volante do time do Cuiabá, que devolve a bola com Alain Periur de novo, levanta o passe para a ponta, é muito alta, a bola para a direita, sobe de cabeça, Kevinson tira, toca para fora, lateral, ataque do Cuiabá, ponta direita, com 13 primeiro tempo. Um abraço para Berlim, na Alemanha. Alô, Matheus, Edson, Roberto, torcedores do Peixe em Berlim, ligados na transmissão da Bandeirantes. Sobral na direita, bola para Jonathan Capu, rola pela meia direita, tá sozinho o Denilson, vem Alain Periur, o zagueiro já passa, dominou, tocou na esquerda, Riquelme, na linha de fundo para cruzar, bateu para trás, para Davidson, tira o Tomás Rincon, insiste, cabeceia na primeira, ganha na segunda, bate Max Silveira, a bola não chega para Marcos Leonardo, fica pro Alisson, toca o volante, vira com Alain Periur, do lado esquerdo, dele para Riquelme recua, a Imperiur na ponta, a bola para Cleison, muito alto o passe, ele vai no fundo para evitar que ela saia, evitou, deu um balão na grande área para Davidson, de costas pro gol, ajeita muito mal, toma a frente o João Lucas para ganhar pro Peixe, domina, sai da grande área, pé direito, chuta a bola para frente, toca a frente, a bola para Marcos Leonardo, vai chegar em Imperiur, o zagueiro vai à frente, toma a bola e volta pro Alisson, sozinho domina e joga atrás o time do Cuiabá, 13,5 segundo tempo, Vila 0-0, nada interessante pro Peixe o placar, Matheus Alexandre para direita com Jonathan Capu, na área a bola, Messias, tocou para trás, espanou o escanteio. Ele ia bater de pé esquerdo e bateu de pé direito. É uma espanada monstra agora. E aí sente o joelho esquerdo. Deixa eu aproveitar e sentir alguma coisa. É bom sentir alguma coisa quando se faz isso na vida, né, Milhosa? Pô, pois é, se não sentir é porque tem alguma coisa errada, mas manda para escanteio, agora vai dar uma seguradinha ali na cobrança. Embaixo da cabine o torcedor faz sinal pro Marcelo, troca ele. Troca. Também já estão pegando no pé dele o jogo inteiro, né, Canhão? Agora, claro que ele tem opções no banco de reservas, podem ser acionadas na sequência. Já trocou 2 vezes o Santos na sequência, escanteio Cuiabá. Para se levantar o Messias, deu uma filmadinha no pé esquerdo,
sobreviveu. Escanteio, Cleison bate. Pé direito, ponta direita, Cuiabá mandando todo mundo para a grande área do Peixe. 0-0. Cleison levantou, desceu na primeira trave. Passa para Davidson. Na canhota a bola fica para Riquelme. Devolve com efeito, a bola cai na direita. Está em campo ainda. Para Cleison não está mais. Essa bola passou na pequena área. Era bater a barriga de alguém, não importa a cor da camisa e entrar. O João Paulo tem pressa. Já levanta a bola para Max Silveira pela ponta. Riquelme acompanha. Caiu lateral, a bola voltou na sobra para Sobral. Walter pede, marca em cima dele. Marcos Leonardo. Sobral tá pressionado, pé direito enfia a bola, só que dá com o Soteldo, domina mal, Soteldo tira Matheus Alexandre, Soteldo insiste e toma, ganha na esquerda, encarou para tentar driblar, entortou, caiu pela ponta, girou de volta, outra fita, perdeu a passada, Sobral ganha tiro e bate, a bola vai prensada, sai pela linha lateral, tocando em Jean Lucas, é bola para fora, arremesso com o Cuiabá cobra, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Na Vila Brasileirão, 32ª rodada. Santos e Cuiabá, 0-0, Enzo Ortega. Amanhã também pelo Brasileirão Série B às 9h30 da noite, o Criciúma recebe o ABC Canhão. 16 aqui, saída, arremesso lateral para a defesa do time do Cuiabá. Colocou essa bola para fora, não entrou em jogo não. Entrou e saiu, na verdade. Bateu muito mal aqui o Matheus Alexandre. Kevson arremessa para Soteldo. Vem Marlon. Soteldo tomou no primeiro, no segundo. Para Marcos Leonardo a sobra. Botou o pé. Rasgou. Ganhou. Recuou para Nonato. No fundo, João Lucas. Na direita. Tá na área. Costurou. Bateu por cobertura. Fora! Ele corta para o pé esquerdo. Não cruza e nem chuta. E tome vaia para João Lucas. Miliose. Porque mandou longe, essa é verdade, desperdiça uma grande chance, a torcida pedia o cruzamento na área, Marcos Leonardo estava posicionado, manda pra fora e o Walter dá uma geral na defesa, dá uma bronca gigantesca, porque o Santos rondou demais a área do Cuiabá, mandou pra fora, 0-0 na Vila. Alexandre Pretzel, 17 do segundo tempo, segue 0-0 Pretzel. Jogo sem muitas opções ofensivas, o Marcos Leonardo reclamou do João Lucas, quando ele puxou pra perna esquerda, acabou a jogada. Porque ele só tem a perna direita, que já é um pouquinho deficiente na questão técnica, né? Então o João Lucas tem que simplificar o lance. Me lembrou o Advíncula contra o Fluminense. Só que o Advíncula fez um golaço, né? O João Lucas chutou a bola para fora. Mais ou menos lembrou. Isso. 17 o minutos. Gesto, né? A cor da pele também, né? Exato. 17 minutos, a bola, né? A bola redonda também. Isso, tudo certo. Só que a cor da camisa do Santos hoje lembra um pouquinho, né? Exato. Boca, mas quando o João Lucas puxou para a perna esquerda, acabou a jogada. Pois é. Terminou ele mandando para fora. E ele cobra arremesso lateral. 17 minutos e meio. Se vira aqui o técnico Marcelo Fernandes, conversa com Cláudio Miro. Ele já fez 2 trocas no intervalo. Já vai trocar de novo. Tá na cara que vai mexer. Saída errada, a bola para Kevinson, saiu. Lateral, ia de graça essa bola para o Cuiabá no ataque na direita. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Não tem Capu na bola, Kevinson chegou, caiu Capu, nada de falta, ele cai fora do campo. Bola para o Peixe, o zagueiro Joaquim domina. Toca de volta a bola pela ponta para Kevinson, que dá no meio para Tomás Rincon. Prendeu, usou o braço, comete a falta, Jonathan Capu. Opa! E aí, Jonathan Capu e Rincon se encaram, Miliose. O Jonathan Cafu, que na verdade não passou sequer uma vez pela defesa do Santos, segue tentando, mas vem sendo totalmente neutralizado, tá? Por isso a irritação. Bola pro Peixe, 0-0 na Vila. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entram em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar. CSN Cimentos, vai de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O João Paulo pro meio do Marlon de cabeça, zagueiro Espana, bota a bola para fora da grande área. Jean Lucas do peito tentou, soltando, trava na marcação, Sobral. Lateral, Peixe cobra com pressa, vem Jean Lucas com quase 19, arremessa Jean Lucas, dá para Kevinson, ele volta a bola, dá aqui atrás com o zagueiro. Joaquim pediu, volta Joaquim, João Paulo, fora da grande área, pé direito, um bicudão, isolou. Jean Lucas sobe de cabeça, passa a bola, passa por Sobral, cabeça Matheus Alexandre, tenta na meia, Jonathan Cafu, toca na frente, Rincon. Kevinson vai na primeira rachada e ganhou. Jean Lucas põe no chão,
vira com Nonato, na direita Maxi Silveira, Nonato carrega a bola pela meia direita, passa na ponta, vem João Lucas com ele, dá para Maxi, toca Maxi para direita, a bola outra vez com João Lucas, na linha de fundo, na ponta direita, olha para ela, mas não cruza não, dá de volta a bola para Maxi Silveira, aperta o peixe, são 19h30, segundo tempo 0-0, Nonato, Rincon volta para Nonato, abre a jogada lá do esquerdo, Kevinson tem liberdade, Soteldo, abertura pela ponta, feito, lançado, Soteldo, ele contra Matheus Alexandre, limpou, vai no fundo, girou para o pé direito, recua a bola, volta com o Nonato outra vez, Nonato vira o passe para Soteldo, na linha de fundo, na canhota, entortou primeiro, bateu para trás, a bola passa por Nonato, recuperação Cuiabá com Denilson adianta, vem Davidson, Nonato toma a frente, ganhou, Rincon, tomou, na meia-lua, um canhão, Walter defendeu! Saída errada no meio, Tomás Rincon domina na meia-lua, um canhão no meio, Lucão, o Walter encaixa, Miliose. Nos méritos do camisa 25, o capitão Tomás Rincon, que roubou a bola sem falta, o Daverson tentou cavar, mas ele foi ligeiro, foi só na bola e armou a finalização, faltou um pouco de direção, ficou fácil pro Walter, mas o Santos assusta 0-0 na Vila. E vem de novo com Soteldo na esquerda, 2 dribles, clareou a jogada, vem João Lucas pedindo, ele bate no meio, Cleison estica o bração, mas toca no peito dele, sem falta, Cleison na bola, vem Nonato, atropela, Cleison ganha na trombada, depois da marcação por Dyson, chega jogando, botando a bola para fora. Para fora no toque do lateral, João Lucas que já cai pedindo substituição pelo jeito. Aqui Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Brasileirão, 32ª rodada, Vila, Santos e Cuiabá 0-0, Enzo Ortega. Canhão, por enquanto com esse empate o Santos chega na 14ª colocação com 38 pontos, ficando atrás do Corinthians. O João Lucas cai, o departamento médico entra em campo, o Marcelo Fernandes chama alguém para entrar e a galera comemora a queda do João Lucas, Alexandre Pretzel. Tá boa a noite do João Lucas, hein? É um problema, né? É um problema. Ele é base do Flamengo, apareceu bem. No Cuiabá não foi tão mal. O Santos até pagou para contratá-lo, não pagou tão barato assim. Só que ele é um lateral nota 5. E aí, o que o Marcelo tentou? Um lateral mais marcador, para evitar, por exemplo, o Jonathan Cafu, para evitar o Cleison caindo em cima dele. Eu até entendi a escolha, só que a limitação técnica dele é muito grande. É uma pena que a torcida sinta isso, né? Então ele vai ter que fazer uma mudança agora por questão física, porque o João Lucas acaba sentindo muitas câimbras e muito cansaço. Por quê? Porque não vinha jogando. O Marcelo vem escalando o Lucas Braga de ala pela direita ou até como lateral direito. Então o João Lucas estava apenas só compondo o banco de reserva. Jogo complicado, o Rincon e o Soteldo são os destaques do Santos, mas aos 20 do segundo tempo, o primeiro chute a gol do Santos para a defesa do Walter. É muito pouco para quem precisa ganhar o jogo. Camisas 22 e 11 no Cuiabá, saíram Jonathan Cafu e Cleison, Miliose. É isso, 2 mudanças no Cuiabá, o Wellington Silva vai entrar e também me parece o Caleb com a 22, já confirma o Canhão, mas do lado do Santos a mudança também vai se confirmar. Vai sair o 13, João Lucas, para a entrada do 80, Júnior Caiçara. 22 no Cuiabá, é o Caleb? Caleb. Não, o Derek. Okay. Derek, 22. Derek 22, Caleb 55. Derek então, e Wellington Silva, as mexidas feitas pelo Antônio Oliveira, e no Santos, Júnior Caiçara, 80. É isso, sai João Lucas, entre o lateral direito, Caiçara com 80. Já ouço o Pretzel, 3 mexidas, 2 no Cuiabá, 1 no Peixe. Donato para trás esse passe, volta a bola com o zagueiro Joaquim. 23 minutos, segundo tempo, 0-0. Para Jean Lucas na ponta, tomou a frente, vem Matheus Alexandre, toca para trás a bola, marca o Wellington Silva, já recua, Kevinson no meio, vira para Rincon, para Soteldo, bateu adentro demais a bola, Marlon tirou, Soteldo insistiu, toca na bola Denilson, a bola voltou pela ponta para Maxi recua, toca para o Caiçara vira a jogada para Soteldo, ponta direita a bola para Maxi Silveira de novo, 23,5, segundo tempo, Vila, por enquanto 0-0 para Santos e Cuiabá. Soteldo faz uma gracinha, segura a jogada, a galera vai, ele vira a bola para Nonato pela meia direita, abre a passada, vira pela direita, passa pela ponta, domina Júnior Caiçara, o lateral acabou de chegar agora, tá cheirando perfume ainda, volta a bola para Nonato, que lança para Soteldo, que agora tá na ponta direita, dominou Soteldo, linha de fundo, tentou limpar, tropeçou, ganhou, na primeira insistiu, perde na sequência, a bola ficou para Davidson, Messias ganha dele, cai Davidson, bola volta na sobra, com o time do Peixe ainda, ponta esquerda para Kevinson, já vira a bola para ponta esquerda, tentou calcanhar, belo passe na ponta, Marcos Leonardo, Kevinson travado, ganhou o escanteio, não tiro de meta.
Como é que ele conseguiu chutar travado, então? Como é que ele bateu? Ele bateu na bola com o pé esquerdo e bateu no direito, é isso para ser tiro de meta, Milhose? A física não explica assim não, viu, Canhão? Porque a bola realmente pegou na zaga do Cuiabá, foi para fora, era escanteio, tiro de meta já cobrado. Alexandre Pretzel, as mexidas aqui na Vila. Júnior Caissara na vaga do João Lucas, Derek e Wellington Silva nas vagas de Jonathan Capu e Cleison no Cuiabá. O Caissara, um lateral pelo outro. O Caissara é veterano já, mas apoia melhor que o João Lucas, mas marca pior. Essa aqui é a realidade. E o Antônio Oliveira, ele não abdica de atacar. Troca 2 atacantes por outros 2. O Wellington Silva, aquele que começou no Fluminense, foi pro Arsenal, jogou no Inter, é rodado, atacante chato. E o Derek é uma revelação do Cuiabá. Jogador alto, parece lento, mas não é. Então o Cuiabá mantém a ideia ofensiva. Bola pro gol do time do Cuiabá. Walter encaixa sozinho dentro da grande área. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Michel Lopes na mesa de som com Caiame Martins, com Rafael Palmeiras, central técnica, marcam Vila Belmiro. A bola rola, o relógio não para. 25,5 segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, Vila, Santos e Cuiabá. Tá 0-0, né, Ortega? Canhão, já o Cuiabá fica na 12ª colocação com 41 pontos atrás do Internacional. Jean Lucas, meia direita, enfiou no meio, de cabeça, rebate, o zagueiro tira aqui atrás, Marlon, voltou no meio, Wellington Silva, Jean Lucas tira, Davidson sobe de cabeça, Messias toca, ela bate na cabeça do Caissara e vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, ataque do Cuiabá, lado esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 26 minutos é o segundo tempo na Vila. Quando acabar, tem apito final com João Paulo Capelanes. Tenta a bola pela ponta de Ibirapuera, vai desviado, direto para fora pela linha lateral. Para fazer cobrança, Riquelme, encosta Denilson, pede Derek, arremessa para trás essa bola. Toma frente além período para Derek, bota na coxa, dá na ponta, Riquelme, posição legal para cruzar. Levantou no gol, Wellington Silva tentou, que aí Iverson tirou, cai na grande área. Wellington Silva dominou na coxa, para trás, para Matheus Alexandre, mais atrás, Sobral, levantou no gol, a bola atravessou na grande área, tirou Maxi Silveira para fora pela linha lateral. E tome pressão do Cuiabá agora, Milhose. Responde, agora ocupa o campo de ataque e colocou mais um atacante, o Derek. E agora o Cuiabá vai para cima. Nessa bola quase sai para escanteio. Tem lateral para cobrar o Cuiabá no campo ofensivo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Riquelme arremessa para Davidson, de cabeça, rebate a bola, entrada na grande área, passa por Denilson, insistiu, botou o pezão, vem Nonato, toma bem pro Peixe, dispara Soteldo, é pra ele, toma à frente o zagueiro Marlon, passa muito forte, Marlon volta a bola na grande área para a volta do goleiro, ajeita na pequena área, com o pé direito domina a bola e sai jogando aqui atrás, toque com o volante Alisson, vem pra cima dele Marcos Leonardo, Alisson driblou! O cara no mínimo corajoso. Dá para Fernando Sobral, que toca na ponta essa bola. No dentro o Derek vai chefar por aqui. Perdeu Caissara. Derek ganhou dele. Tá na área para fazer, bateu. Fora! Perdeu o gol o Cuiabá. No vacilo no meio do Júnior Caissara. Derek teve o gol, bateu para fora. O Santos escapou de tomar. O Cuiabá perdeu uma ótima chance, Milhose. De 2 jogadores ainda gelados. Caissara entrou e deu um vacilo gigantesco. A bola sobrou para Derek, que também acabou de entrar e não mostrou frieza para guardar essa bola. Manda para fora e o Santos responde. Tomás Rincon na meia direita, vira para Soteldo, que volta a bola. A Rincon dominou para bater, limpou para canhota, para Jean Lucas na meia-lua, na direita. Com o Nonato, para Max, para trás, passou, para fora! Ela passa no chão, na pequena área, ninguém toca, linha de fundo, tiro de meta, Cuiabá, Milhose. Ela estava um pouquinho atrasada em relação ao Marcos Leonardo, não conseguiu chegar ao camisa 9, mas o cruzamento que matou o goleiro Walter, estirado no chão, seria só alguém completar essa bola pro fundo da rede, pro Santos abrir 1-0, bem demais, Maxi Silveira. Por pouco o Santos não abre o placar na Vila, Canhão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Parapu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Messias cabeceia a bola para Max Silveira, que não vai para a bola. Domina na frente, vem Alain período para bicar. Toca na ponta esquerda, a bola para Derek. Ele vai caindo sozinho, falta. A arbitragem deu. Alexandre Pretzel, 29. As chances são raras, elas até acontecem. 0-0 Pretzel. O Júnior Caissara não marca ninguém.
E o Derek é o falso lento, teve a bola do jogo para fazer 1-0. E no lance do Santos na resposta foi escanteio. O Walter toca com a ponta do dedo na bola, difícil para a arbitragem ver, mas foi escanteio. Jogo aberto, ainda indefinido, e mais mudanças vão acontecer. Camisa 5 e camisa 9 no Cuiabá. É isso, vão sair o 27, Denilson, e ele vai entrar no lugar, na verdade quem entra no lugar dele é o Felipe Augusto, camisa 5. Também vai entrar o 9, Isidro Pita, centroavante do Cuiabá. E saiu o Davidson vaiado. Aí, ó. Pita, 9, Isidro Pita. Isidro Pita. Ah, tem 94 também aqui do lado, mais uma. 94 é o PK, defensor PK vai entrar no Cuiabá. Não subiu a plaquinha com o número aqui para que entre o PK, subiu agora. 20. É isso, sai o 20, Riquelme, troca na lateral esquerda do Cuiabá. Mexe o Antônio Oliveira e 3 numa cacetada, num balaio só, Pretzel. Pita fez o gol da vitória do Cuiabá contra o Botafogo, com força e velocidade, numa saída errada do Lucas Perry, um jogador de área, forte. E aí entra também o Felipe Augusto, que é o jogador de meio, troca do Denilson por ele. O Denilson fez um bom jogo e sai o Riquelme, que é jovem, entra o PK, que é lateral esquerdo, fez um bom gauchão pelo Ipiranga de Erechim. É um lateral bem habilidoso, mas não marca muito bem, tem que botar o Soteldo em cima dele. Para a direita essa bola, linha de fundo no campo, vai chegar para tomar Matheus Alexandre para Sobral, na área, bola para Pita de cabeça, fora! Ele se antecipa, põe a cabeça e ela passa perto demais da trave direita do gol do João Paulo Miliose. Na primeira ação de Isidro Pita, o atacante paraguaio coloca essa bola com perigo, tinha muita liberdade, cabeceia para fora. No lugar do Daverson muda um pouquinho a marcação, não acharam o Pita, manda para fora. Cuiabá responde na mesma moeda, quase abrindo o placar. É, Luiz Carlos Quartarolo, seu peixe tá enroscando aqui, Luiz Carlos Quartarolo. Um grande abraço, tá ligado na Rede Bandeirantes de Rádio. Bola aqui atrás, Kevson Jardecuba. Toca aqui atrás, voltando com o zagueiro Joaquim, pé direito, enfia na meia, com o Nonato dominando. Passa Maxi Silveira, Derek vai na caça em cima dele, passa na direita, Júnior Caiçara, na linha de fundo, domina o lateral, está cercado. Volta a bola, dá Nonato, demora muito pra pintar, ganha, sai do Derek, devolve a bola pra Caiçara, Caiçara toca na meia, vira pra Tomás Rincon, que lança de volta, a bola para a ponta direita ainda, vai chegar Donato, tentou limpar na meia direita, caminhando com ela, volta o passe para Rincon, Caiçara fechou, liga de fundo para Nonato, para cruzar, bateu na defesa, quase que sai em escanteio, essa bola volta aqui atrás ainda, Alain Imperior domina a perna esquerda, toca na ponta, vira para Pita correr, mas a bola vai forte demais, direto em lateral, é bola para o time do Santos cobrar, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 32 minutos é o segundo tempo na Vila Belmiro. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vila, Santos e Cuiabá, 0-0, Enzo Ortega. Canhão encerrado em São Januário. Vasco da Gama venceu o Botafogo pelo placar de 1-0 com gol de Paulo Henrique aos 29 minutos do primeiro tempo. Glorioso segue em primeiro com 59 pontos e o Gigante da Colina em 15º com 37. Mexe o Santos, mais uma mexida no Santos, vai sair o camisa 10. Camisa 10, Soteldo, já vai se encaminhando para a saída de campo, Canhão. E teremos a entrada do 11, Julio Furch, centroavante argentino. Soteldo sai esgotado, Julian Furch vem no time do Peixe, Alexandre Pretzel. Bom jogo de Soteldo, estava sentindo a virilha no final do primeiro tempo, chegou até a fazer um sinal, ele está balançando a cabeça, não gostou de ter saído. E vai entrar o Júlio Furch. Se ele tem condição de jogo, se ele não pediu para sair, não dá para tirar. Deixa ele esgotado até o fim, porque é o cara que tem a vitória pessoal. Ele e o Rincon estão jogando bem no Santos. O resto tá mais ou menos. O Furch é um jogador de área, mas sem o Soteldo, quem é que vai cruzar a bola para ele? Só o Silveira, que vai jogar agora com 2 homens de área, Marcos Leonardo e Furch. João Paulo, grande área, domina, Pita em cima, já levanta essa bola, João Paulo para a esquerda. Kevinson sozinho, amacia, põe no chão, enfia pelo meio, Julio Furch, recuou na fogueira a bola, rasgou Rincon, tocou na defesa, volta de cabeça, Kevinson tira, Furch tentou, bateu no meio, espirrou, tentou tomar a frente, bota essa bola para fora e faz a falta. Marlon, zagueiro, vai lá chutando tudo, inclusive a perna do Tomás Rincon. Jogo parado, é falta marcada, o Santos cobra. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende todo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos.
Domina a bola pela direita, Maxi Silveira, prende, protege, recua, dá para Caissara, Caissara pela meia direita, Nonato pelo meio, pé de Marcos Leonardo, recua Nonato, entrega a bola para Tomás Rincon, dá uma trivelinha, abrindo o passe na lado esquerdo aqui para Kevinson, tá sozinho o garoto 2 agora na cobertura, ele obrigado a recuar a bola, volta para Joaquim, Joaquim toca pela meia direita, bota para Messias, Messias para a direita, a bola para Caissara, mas aponta para Maxi Silveira, tentou fintar, tomou um tapa, PK insistiu, vai na trombada para tomar, para ganhar, bola para a ponta esquerda para Pita, ele contra Messias, no meio dele que Messias, voltou mandando para fora, vai saindo em escanteio, saiu, a bola ganhou uma curva incrível, ia para a linha lateral, depois correu direto para a linha de fundo, escanteio Cuiabá na esquerda. Quinta Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade em todos os produtos. Escanteio, Cuiabá vai cobrar, nem pressa tem para bater essa cobrança de escanteio, vem aqui na esquerda, para a grande área, já estão fechando aqui o Derek, que é grandão, Pita tá aqui no meio, vem também o Marlon, acompanhado pelo seu zagueiro companheiro Alain Pereur. Escanteio, Cuiabá manda todo mundo para a grande área, 0-0, 35 segundo tempo, Vila, autorizada a cobrança, com efeito no gol de cabeça, subiu o Joaquim, tira, ela sai da grande área, volta com o PK, ele toca, ele volta, a bola, abertura feita lá para a ponta esquerda, fecha o Wellington Silva, para PK, levantou no gol, tirou, na grande área, a bola vai para a direita, dominou Caissara no peito, já deu um balão, toca na ponta, PK de cabeça, tira, ela volta na ponta esquerda ainda, prende bem a jogada, domina e volta com categoria, recua bem essa bola aqui atrás, toca na marcação recuada, a bola voltou com o zagueiro, rebate na meia direita, começa o Cuiabá na sua defesa, o Peixe pressiona, tenta, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 35,5 segundo tempo. Placar da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vila, 0-0, Santos e Cuiabá. Enzo Ortega. Abrindo a 33ª rodada na quarta-feira, às 7 horas da noite, o Internacional recebe o Fluminense no estádio do Beira-Rio, Canhão. E a Vila volta a incentivar o time. Público em renda. Vem Derek, tomou empurrando o Nonato. Falta, o bandeira dele é falta. Sim, Miliose. Público bom na Vila Belmiro, ótimo, 12.923 presentes para uma renda de R$ 525.085. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É falta pro Cuiabá. Vem Felipe Augusto para bater de perna esquerda aqui na ponta direita. Fica no muro aqui o Kevinson, João Paulo orienta ele, para a área voltam os zagueiros Marlon e Alain Pereur, zagueiros do Cuiabá, o Santos todo atrás com atenção, Felipe Augusto na bola, João Paulo saiu do gol para pegar na pequena área, domina o goleiro do Santos, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. O Sálvio tinha parado o jogo, o Joaquim na trombada sentiu alguma coisa. Ele parou, agora deu bola, e devolveu a bola para o João Paulo. 37, Alexandre Preto, seu tempo está passando, está 0-0 para o Cuiabá, até que tá bom esse pontinho para o Peixe, é um desastre, Pretzel. O Cuiabá joga melhor que o Santos, a gente tem que reconhecer isso. O Santos faz um esforço danado, eu não tiraria o Soteldo, não tiraria, porque me parece que o Marcos Leonardo está esgotado também. Ah, mas é o cara da área, o fazedor de gols, é verdade. Mas aí deixaria o Júlio Furque como referência. O Santos está sem ideias agora, fica abusando de bola lateral e cruzamento na área. O Cuiabá perigoso, o Cuiabá joga melhor. Bola para fora de novo, arremesso, ataque do Santos na esquerda. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Zagueiro Messias abre a jogada, abertura feita lá para a ponta direita, fecha Tomás Rincon com o Caissara ao lado, vira Caissara, a bola volta para Maxi Silveira, que toca Nonato pela meia direita, pressionado, ele recua a jogada, volta para Messias outra vez, fechamos 38, segundo tempo com várias alterações, teremos com certeza pelo menos uns 8 de acréscimo na Vila, na direita Caissara, para a grande área a bola, para Jean Lucas, forte demais, essa bola vai sair do outro lado, linha de fundo, protege na marcação, tira Matheus Alexandre, mentira, só protege, a bola vai para fora, em tiro de meta para o time do Cuiabá cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 38,5 segundo tempo, Vila com mais de 12 mil torcedores, quase 13 mil, 0-0, nada interessante que mantém o Santos ainda perto dos 4 piores do campeonato. Sabe de cabeça, tira Kevinson, na canhota a bola, vem Marcos Leonardo, de joelho Marlon, bota a bola para fora, outra vez lateral ataque, o Santos é que cobra da esquerda. 38,5, Pretzel está destacando há muito tempo aqui a correria
dos centroavantes do Santos, Forque e Marcos Leonardo. Olhando aqui pelo campo, os dois estão completamente perdidos. O Marcos Leonardo vai pedir um táxi para ir embora para casa, Pretzel. Exatamente, o Marcelo mexeu mal. E o Soteldo agora apareceu a imagem, ele sai, não olha para o Marcelo, dá um soco na cadeira e chuta a cadeira. Onde ele se senta depois, ele balançou a cabeça. Se ele não pediu para sair e tinha gás, não dá para tirar o cara, pô. Melhor jogador do Santos na partida. Pô, essa reação pode ser também, a gente está fazendo uma leitura diferente. Se sentiu alguma contusão, está realmente bravo porque sentiu alguma coisa, mas ele saiu caminhando lentamente, não saiu bancando, né, Pretzel? Exatamente. Então não deve ser contusão. E saiu balançando a cabeça, então, e sério, né? Reprovou a substituição do técnico. Claro, porque se tu sai machucado, tu vai e cumprimenta o treinador, pelo menos. Isso ele não fez. Caissara na direita, vai pro ataque, 39-30, tomou a frente, Derek dá pressão, Caissara cortou pra perna da canhota para cruzar, não cruza, parou, deu uma encebada, dá para Nonato, partiu na fita, sai do Felipe Augusto, de volta para Caissara, agora vai colocar na grande área, levantou no gol, tira lá em período, a bola ficou na grande área, de bico, bota para fora essa bola, PK, ela sobe, vai cair na Praia Grande, sobe de cabeça no meio, tenta a jogada, tira aqui na jogada, Joaquim, ganhou pro Peixe, dá para Kevson, tem o Wellington Silva, cruzou o braço, Kevson cometeu a falta no Wellington Silva. Ele tentou uma caneta e se lascou e a cadeira pegou no pé dele. Michel Lopes na mesa de som com Caiame Martins. Rafael Palmeira na central técnica marcando. Vila Belmiro, a bola fora, o relógio não para. 40 primeiro tempo. 32ª rodada, Campeonato Brasileiro. Vila 0-0, Santos e Cuiabá. Enzo Ortega. Canhão, quarta-feira às 8 horas da noite, Atlético Paranaense e Fortaleza se enfrentam na Liga Arena. E aqui na Vila tem São Paulo e Bragantino. Estaremos aqui para a transmissão do jogo. E na sequência tem Flamengo e Palmeiras com Ulisses Costa. Tomazinho no meio, carrinho no meio, falta. E vai ter que ter cartão para o Sobral, não tem não? E tem ou não tem o cartão? Pintou o cartão. Ah, bom. Tava precisando, já é o segundo do jogo, na verdade ainda é o segundo do jogo, agora para o Sobral, os dois para o Cuiabá. Falta para o Santos, já cobrada, vem o Santos para ataque. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entra em cena os portaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Agora chama porque bateram a falta, ele está anotando o cartão, não dá para bater a falta. Joaquim na ponta, passe errado de cabeça, rebate Matheus Alexandre. Completa de cabeça, toca essa bola, Jean Lucas, dá para Kevson. Tentou fintar, perde volta Nonato. Pita com ele, opa, falta do Nonato. Disputa de bola, ele deu para o Santos. Eu já achei que era do Nonato no Pita. Ele deu do Pita no Nonato. Torcedor do Peixe respira aliviado agora, Miliose. E vem do lance de trás, eu tive a mesma impressão que você, viu, Canhão? Que o Pita chega primeiro nessa bola, o Nonato acerta ele. Mas falta para o Santos e perigosa. Se entrar no campo de ataque, Furque já está posicionado. O árbitro acertou, viu? Foi o Pita que pisa no pé do Nonato, por incrível que pareça. 42 minutos do segundo tempo. Jean Lucas cobra a falta. Rolou para a direita a bola com Caissara. Pé direito, parte prensada. A bola bate no pé do Derek. Volta para Jean Lucas outra vez. Toca na esquerda para Kevson. Foi para a fita, com a bola para a linha lateral. Só que tocou para fora o Wellington Silva. 42 segundo tempo. Kevson para cobrança. Já arremessa. Não vai mandar. O Bandeira está dando arremesso lateral para o Cuiabá. O assistente Rodrigo Correia. Ah, bom. E a mexida no Santos, a última. Última mexida no Peixe. Agora sai o camisa 8, Jean Lucas, na equipe do Peixe, para a entrada do número 14. É isso, Rodrigo Fernandes? Não, 19, Dodi. Dodi vai entrar no Peixe. Dodi entrou, saiu. Jean Lucas. 43 minutos, Pretzel, 43, mas tem jogo ainda, com muitas paralisações, a gente vai ter uns 8 decréscimos brincando, Pretzel. Eu imagino, o Jean Lucas saiu muito cansado, tentou, não fez uma boa partida, bem marcado, não apareceu muito pro jogo, e entra o Dodi, né, que é um pouco mais defensivo que o Jean Lucas, mas entra com gás, pode ajudar. PK na canhota, ataque do Cuiabá, vira jogada, recua, dá para Imperiur que entrega, ele volta com o PK aqui do lado esquerdo. 43 segundo tempo, 0-0, bota para Derek, 2 dribles, na direita vem o Wellington Silva, lançado, dispara pela ponta Matheus Alexandre, Wellington Silva ganhou a jogada, por baixo o pé do Kevson, sem falta, Nonato na sobra, ganha para o Peixe.
não é falta, tanto que se levanta rápido o Wellington Silva, bola para a esquerda, vai chegar na marcação, Marcos Leonardo, toma, levantou na área, a bola muito alta para Maxi Silveira pela direita, ele domina a bola, encostou ao lado do Caiçara, toca a bola do ladinho para Júnior Caiçara, que dá Maxi Silveira, que dá a Caiçara na grande área, por baixo, Imperial colocou para e mandou para fora pela linha lateral. Quase 44 do segundo tempo, em reversão lateral, ataque do Santos, já cobrou Caiçara, a bola pela direita, recebe Tomazinho, compra Caiçara, Raceninho colocou na grande área, Imperial rebate a bola e manda para o meio da arquibancada, no bloqueio vai ser cobrado com pressa, Rincon quer a bola do Caiçara para cobrar, 44, o cara é da posição, Tomazinho, como aí não, hein? Lá vem Júnior Caiçara, arremessa, dá para Rincon, que toca para Caiçara no fundo, PK em cima, cortou para Canhota, levantou no gol, sobe de cabeça, tirou o Lincoln Silva, a bola voltou na sombra com o Derek, domina a jogada, o atacante do Cuiabá, na sua defesa, leva o tranco, sai do Rincon, recua, PK levanta a bola, dá um bicudo no meio campo, Joaquim sozinho, bate no meio, tentador de levanta a bola, bateu pro gol aqui com Walter, defendeu! E sai com pressa, mas o Kevinson chega. O Kevinson pulou. Pega o Wellington Silva na ponta. Marcado. Doido agarrou por trás, puxou e vai tomar cartão. No vacilo do garoto Kevinson, que pendurou o Dodge, Miriose. Exatamente, o Dodge que estava pendurado. Vai perder o próximo jogo do Santos. O Santos que pega o Goiás na quinta-feira. Olha, entrou no segundo tempo para tomar esse cartão e paga o preço do Kevinson, porque foi o Kevinson que errou nesse lance. Ele teve que fazer a falta, senão ia parar lá dentro, ia parar lá em cima no campo de ataque a equipe do Cuiabá. Douglas Marques das Flores vai subir a plaquinha com os acréscimos aqui na Vila Belmiro. Até 5? Só 5? Só 5. Pretzel. 8 pelo menos. No mínimo, né? 8. É aquilo que eu digo, né? O Sávio Pereira Sampaio e o Wilton Pereira Sampaio, eles se encontram no café da manhã e eles conversam. Vai apitar qual jogo? Santos e Cuiabá. E tu? Palmeiras e Atlético Paranaense. Quem é que vai ser pior, hein? Então eles ficam disputando mais ou menos, né? O Wilton foi pior que o Sávio. Você tá corneta, hein, Gaúcho? Que coisa, hein? Já vem João Paulo Capelanes. No apito final, Bandeirantes. 0-0, ruim, derrota pro Peixe, esse 0-0. Toca na ponta essa bola Dodge para Marcos Leonardo. Na trombada, Furk pediu. Agarrado o Marcos Leonardo, pede a falta. A arbitragem não pega. Furk também não ganha. Matheus Alexandre na ponta. Donato ganha, bota na ponta, passe demais, vai para fora. Lateral, defesa do Cuiabá aos 46. Vamos até 50. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. De cabeça, Pita, toca lá atrás, Joaquim rebate de cabeça, ela vai no meio. Donato toca no meio campo, ela voltou na sobra com Felipe Augusto. Gira pela direita, volta Matheus Alexandre, tira, evita que a bola saia. Dá o Wellington Silva, 2 em cima, gira, toca na ponta, Kevinson protegeu. Tomou aqui um sufoco, o garoto vira de bico, toca na ponta para Julio Furk. Ganhou, Furk tomou, partiu na velocidade para Maxi Silveira. Bateu no zagueiro, ficou na grande área, a bola voltou, Maxi Silveira chegou, tocou para fora, a bola Marlon no escanteio. Maxi caiu pedindo pênalti aqui da cabine a 600 metros de distância. Eu só vi escanteio, Miriose. Eu também só vi bola nesse lance, mas o Maxi segue caído por ali, pedindo um pisão. Talvez nessa tirada da zaga do Marlon ele tenha pisado no jogador do Santos, mas a impressão é que pisou primeiro na bola. Por isso, sai para escanteio, chance do Cuiabá ao finalzinho do jogo. Alexandre Pretzel, e esse lance? Bola do PK em cima do Silveira. O Silveira valoriza e tenta cavar o pênalti. Apenas o escanteio bem marcado. 47 minutos do segundo tempo. O Santos manda todo mundo para dentro da grande área. Escanteio pro Peixe. O árbitro vai lá, confere. Se a bola tá colocadinha ali no quarto de círculo, tá todo mundo lá dentro da grande área. Lá vem a cobrança de escanteio. 0-0, 47-30. Autorizada, Walter de Soco tira. Rebote sai da grande área, mas o árbitro tá pegando uma falta no Walter. Quando sobe é tocado, a falta está marcada, Bruno Miriose. Porque o Joaquim caiu em cima do goleiro do Santos, ele tentou buscar esse cabeceio, mas muito alto. Walter subiu, o Soberano pôs para fora, sofre a falta e vai ganhar uns minutinhos aí o Cuiabá, que está mais feliz com o empate do que o Santos, com certeza. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 48 minutos do segundo tempo, Alexandre Pretzel, de um jogo jogado, brigado, disputado. Mas futebol que é bom a gente não viu não, né, Pretzel? Foi um jogo ruim, nota 5 no máximo. Agora, a bola do jogo foi a do Derek do segundo tempo, em cima do Júnior Caiçara, perdeu o gol. Ali era 1-0 Cuiabá. O Santos está muito esforçado,
mas as mudanças do Marcelo Fernandes, até tentando dar uma ideia ofensiva diferente, ok, no intervalo, mas tirar o Soteldo tem que dar entrevista, cara. O que aconteceu? Ou o Marcelo tem que responder. A não ser que ele tenha pedido para sair, mas a gente não viu esse gesto, nem eu, nem tu, nem o Miliose. Então tu não tira um jogador desse. Porque tirou, o Santos parou. O Santos parou de agredir pelos lados, parou de ter o jogador do drible e do 1 contra 1. E aí fica nesse aí até a reta final. E outra, né? 8 de acréscimo, ele só deu 5. Vai dar mais um agora, porque o PK foi arremessar a bola e demorou demais para pegar. Ele olhou aqui pro Douglas e fez o sinal. Bota mais um aí. 49. Sai o Santos, Maxi Silveira na meia direita, ganhou, tá marcado, volta pro João Paulo. Dá pro goleiro, Isidro Pita em cima. Bica João Paulo, dá no meio, Furk. Apareceu à frente o Furk. Sobe de cabeça, tira aqui atrás. Zagueiro rebate Marlon. Cai no meio para Nonato, que entrega Joaquim. E ele erra o passe, dá para Pita. Pita, o atacante do Cuiabá, tomou. Saiu do Messias e vai do lado esquerdo. Na grande área, Derek. Pita dominou, cruzou para Derek, subiu, cabeceou no chão. João Paulo acompanha, ela passa perto. Pertinho da trave esquerda. Já cobrou João Paulo, tiro de meta para Nonato. Toca a bola para a ponta direita para Caiçara. A bola passou por debaixo do pé dele. Quase que sai pela linha lateral. Ele corre. Evita que a bola saia. Rola pela meia direita, entrega para Nonato. Minutos finais de jogo na Vila Belmiro. Nonato para trás, ponta esquerda a bola. Para Kevson, que toca para Tomás Rincon. Limpou para o pé direito. Recua, dá na meia, devolve a bola para Nonato de novo. A torcida continua cantando, ela não se entrega. 50 minutos, vamos a 51. Sobe a plaquinha, confirmando mais um de jogo. Caiçara para a direita, levantou na área, a bola muito alta para tão alta. Ela cai no canal 13, agora e vai para Júnior Caiçara, merecida, Miliose. E olha que o Júlio César Furque é muito alto, mas essa aí não ia ter como, viu? Mandou muito longe o cruzamento, desperdiça mais uma chance o Santos e o Walter não tem pressa alguma para cobrar o tiro de meta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 50 minutos e meio de jogo. Sobe de cabeça, Max Silveira, a bola bateu em Derek, que foi para fora pela linha lateral. Segundos finais para o Peixe tentar ganhar o jogo. É lateral no meio do campo. Caiçara para a cobrança. Já remessa para Furk de cabeça. Marcos Leonardo subiu. Furk pega a sobra. Dá para trás do pé do adversário. Vem Matheus Alexandre. Tomou do Marcos Leonardo. Agora a galera pede para acabar o jogo. Quem vem bola com o time do Cuiabá. Vamos fechar 51. Apita Sábio Pereira Sampaio. Aos 51 minutos de jogo, terminou na Vila. 0 pro Peixe, 0 pro Cuiabá. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o estrondoso no microfone de esportes da Bandeirantes. Melancólico, hein? Jogo ruim, segunda-feira à noite. Um resultado que não agrega em absolutamente nada para o Santos a sequência da temporada, que é um calendário apertado, que são jogos duros nas próximas rodadas. E na frente de mais de 12 mil torcedores, a grande verdade é: decepção na Vila Belmiro. É ou não é, Bruno Miliose? Realmente, viu, Capela? O clima da torcida, que era de muita festa no começo do jogo, já caiu demais. É claro que tem aqueles que cantam para incentivar o time do Santos, mas deu aquela abaixada, porque a expectativa hoje era de uma vitória, para chegar aos 40 pontos e dar uma respirada. O Santos fica aí com 38, ainda próximo do Z4, por isso o resultado é muito ruim, mas não tem nada de clima hostil nesse momento, hein? Nada de vaias, nada nesse sentido, até porque o Santos já declarou, e os ingressos esgotados dizem, a torcida do Santos já disse que está fechada com esse elenco, fechada com o Marcelo Fernandes, pensando na recuperação. O discurso é muito bonito, né, Petson? Eu vou abrir o apito final rapidinho aqui, mas o discurso é lindo, mas de fato, na prática, o Santos é um time muito maluco, meio bipolar, né? Ganha do Palmeiras fora de casa, ganha do Flamengo como visitante, e aí de repente em casa não ganha do Cuiabá. Porque o Cuiabá fora de casa tem jogado melhor, né? O Cuiabá perdeu pro Vasco na quinta-feira. O Santos ganhou do Flamengo fora de casa. Aproveitando também que ficou com um jogador a mais. Teve isso também. Hoje foi um jogo mais pro Cuiabá. Se alguém tivesse ter vencido, na minha opinião, teria que ter sido o Cuiabá, porque o Cuiabá teve a bola do jogo. O Santos não teve grandes oportunidades. Primeiro chute a gol aos 20 do segundo tempo, com o chute do Rincon, bem colocado, mas fácil para a defesa do Walter. Então, hoje faltou bola para o Santos. E acontece, somou um pontinho. Agora, que jogo Goiás e Santos na quinta-feira em Goiânia. E antes da data FIFA, o Santos tem Goiás em Goiânia, quinta, e o São Paulo, domingo, na Vila.
Que, mas o São Paulo não quer nada com nada. Vai nessa. Clássico. É clássico, o São Paulo vai adorar rebaixar o Santos. E às vezes até gostoso o São Paulo jogar sem muita responsabilidade, porque a temporada tá paga e, matematicamente falando, tá praticamente livre do rebaixamento. Então joga sem pressão na Vila, né? E outra, o São Paulo estará na Vila quarta-feira contra o Bragantino. Haverá show aqui no Morumbi. O Xandão. Capê. O Bragantino depende só das suas forças para ser campeão brasileiro. Ninguém tá falando do Bragabu aí, mas os caras estão aí, velho. Os caras estão falando, essa semana eu falei, olho no Bragantino, que tá com futebol de campeão, mas com os pés no chão, né? A gente tem que aguardar. Por falar em campeão, Bruno Milhozzi, diga, Bruninho. Não, Capê, porque o Bretzel falou como joga bem fora de casa o time do Cuiabá. Não à toa é o 5º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. São 16 jogos, 7 vitórias, 7 derrotas e 2 empates. O segundo hoje, portanto, um time difícil fora de casa. Vai levando mais um pontinho que incomoda muito o Santos. Tô ouvindo aí de fundo o torcedor santista gritando, mas apoiando o time sem dúvida alguma, até porque é o que precisa o atleta do Santos, o jogador do Santos, a comissão técnica do Peixe é de apoio nesse momento. E a gente vê uma imagem recuperada aqui na TV, o Soteldo recebendo aí um abraço do Marcelo Fernandes. Não, mas o Marcelo Fernandes está reclamando. Aliás, o Soteldo está reclamando do Marcelo Fernandes, hein? A nossa impressão estava correta, o Soteldo não gostou disso aí. É difícil administrar. O Rueda falou para nós aqui. É difícil administrar o Soteldo. Sim. Isso, mas é o seguinte, agora, não se tira o Soteldo. A não ser que ele esteja esgotado. Eu não aguento mais, me tira. Aí, também não fez um grande jogo, né, Xandão? Mas eu entendo o seu ponto. Era o cara que estava abrindo espaço. É o ponto desequilibrante do Santos. Exato. Agora, fica aí de dica para os repórteres que estão ouvindo a Rádio Bandeirantes, longe de querer pautar alguém, muito menos o Bruno Milhozzi. Mas a entrevista coletiva ficou chata essa imagem, viu, o Bruno Milhozzi? Porque na saída do campo de jogo, em direção ao vestiário, o Marcelo Fernandes, ele vai em direção ao Soteldo, o Soteldo ameaça até cumprimentá-lo, aponta, fala obviamente alguma coisa. Dedinho pra cima, meio que tipo, ó, não gostei de sair. Não era pra ter e o Marcelo Fernandes fecha a cara e não gosta da decisão e da atitude do Soteldo. Soteldo, a grande verdade é bom jogador? É. Mas acho que ele pensa que joga mais do que realmente ele joga e pratica no campo de jogo. Né? Baixa a bola, Ele Soteldo. tá errado em fazer esse tipo de coisa, ainda mais no campo, onde tem a imagem em cima. Aliás, parabéns ao cinegrafista, que pegou todas as bem imagens. Bem demais. Parabéns, viu? Agora, tem um detalhe, viu? Ele é o melhor jogador do Santos, tecnicamente. E aí tu não tira, tem que ganhar o jogo, cara. Tu não vai tirar o teu melhor jogador. Aí pode ser eu, tu, Ortega e o Michel, nós 4 da comissão técnica ali, cochichando, fazendo um comício ali. Não dá pra tirar os... Quem é que a gente vai tirar? Aí eu levanto o dedo, Soteldo não, tira outro, certo? Não dá, cara, infelizmente não dá, e ele tava ganhando as jogadas dos defensores, nessa, sem crise nem nada, o Marcelo tem todo o direito por causa da hierarquia, ele é o técnico, mas nessa o Soteldo não deveria ter saído. Tô achando você com o mesmo ânimo do Santos no campo de jogo hoje, Xandão. Não, tá louco. Eu fui meio desapontado, meio desanimado. Nos comentários hoje eu fui o Soteldo, e tô brabo também, porque eu vou ter pouco tempo pra falar. Eu, o Soteldo, e tu é o Marcelo Fernandes. Me aciona, não breca. Que nota você acha que o Soteldo merece com essa atitude diante do Marcelo Fernandes? É porque o comportamento ele interfere na nota, certo? Vai cair a nota. A nota vai cair por causa disso. Porque o cara tem que ter disciplina, certo? Não basta apenas ser bom. Tem que respeitar a hierarquia, cara. Mesmo que tu não concorde com várias atitudes. Tem que respeitar. Alguma vez você não respeitou a hierarquia? Sim. Quando eu era adolescente, inclusive. Um abraço ao meu professor de geografia. Que nota você como aluno na aula de geografia? Nesse episódio, cara. Eu quero saber o que você fez nessa aula de geografia aí, mestre. Nesse episódio... O que você fez? Ele tá com um livro na cabeça do professor? Não, foi... Leve empurrão. Veio aí o apito final sem agressão, por gentileza. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo.
Oferecimento: Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Horas, 5 minutos, mais uma vez, boa noite especial para você ouvinte sintonizado no microfone de esportes da Bandeirantes. Você que está com a gente aí, AM 840, FM 90.9, na faixa estendida. É isso aí, estamos também em radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Bandplay com imagens no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Terminou há pouco o jogo no Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, Santos 0, Cuiabá 0. Vamos abrir o Craque Bandeirantes, mas antes de abrirmos o Craque Bandeirantes, Enzo Ortega, situação de momento na tabela de classificação, o Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, é muito louco. E é muito louco porque agora o Botafogo, que algumas rodadas era o líder, soberano, sobrando, agora viu o Palmeiras se aproximar literalmente lado a lado. Claro, o Glorioso tem um jogo a menos. O Bragantino, depois de vencer ontem o Corinthians por 1-0, depende só de si para conquistar o Brasileirão. Afinal de contas, o Bragantino ainda tem confronto direto com o Botafogo. Como é que está a situação, inclusive, da zona de rebaixamento? Porque este empate do Peixão ainda deixa o Santos numa situação delicadíssima na tabela de classificação, Ortega. Vamos lá, Capê, falando dessa zona de rebaixamento, como você bem falou, o Cruzeiro entrou na zona de rebaixamento, um time que fez até um bom primeiro turno, podemos falar assim, e tá conhecendo a parte do Z4 neste momento com 37 pontos, o Goiás com 35, Coritiba com 23, América Mineiro com 21. Só passando os resultados dessa 32ª rodada, viu, Capê? O Grêmio venceu o Bahia, América Mineiro e Atlético Mineiro empataram por 1-1, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0, Bragantino venceu o Corinthians pelo mesmo placar, o Inter venceu o Cruzeiro por 2-1, Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0, o Goiás venceu o Coritiba por 1-0, hoje em São Januário, no Clássico Carioca, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0 e esse empate agora na Vila Belmiro por 0-0. E só um último jogo que foi adiado, será só dia 22 de novembro, uma quarta-feira, entre Fluminense e São Paulo, viu, Capê? É isso aí, Ortega. Bom, a gente vai ficar, obviamente, acompanhando de perto e muito de perto a situação da tabela de classificação. Afinal de contas, pro Santos é aquela situação. Precisa urgentemente pontuar nas próximas rodadas. E o Santos, por mais que tenha pontuado hoje diante do Cuiabá, um pontinho na Vila Belmiro, com apoio de mais de 12 mil torcedores, diante do Cuiabá, que é o quinto melhor visitante, como falou muito bem o Bruno Migliozzi, ainda é pouco para quem precisa dar uma bica de vez na zona da degola. Subiu uma colocação só, viu, Capê? Com esse empate, o Santos foi para 14º, passou o Bahia com 38, o Santos agora com 38 pontos, Bahia, Vasco e Cruzeiro estão todos empatados com 37, então esse empate... Tem um detalhe, né, Ortega? O Santos tem 10 vitórias contra 8 do Goiás. Então, é verdade. Se o Goiás ganhar do Santos, o Santos ainda fica na frente do Goiás pelo número de vitórias. Mas evidentemente que pode perder 2 posições se o Cruzeiro e o Vasco ganharem. Na realidade, Cruzeiro e Vasco seria o jogo do meio de semana. Esse jogo passou para o dia 22. Porque o Vasco jogou hoje. Esse jogo seria na quarta, esse jogo foi adiado. Então Cruzeiro e Vasco não jogam no meio de semana. O Cruzeiro ficou com 2 jogos a disputar lá na frente. Perfeito? É isso que vai acontecer. Então Vasco e Cruzeiro vão assistir a rodada e vão ver como que ficarão de pontuação no meio de semana. E também, Pretzel, o Corinthians está com 9 vitórias. Detalhe que Santos, Bahia e Vasco, que estão atrás do Corinthians em pontuação, tem 10 vitórias. O time que tem 9 e empataria nessa decisão com o Corinthians é o Cruzeiro, que curiosamente está dentro da zona de rebaixamento no momento. Então também uma situação delicada para o Corinthians, porque muitos torcedores considerando que está seguro na posição, na 13ª colocação, né, Pretzel? É verdade, o Corinthians também tem que pontuar. Então olha que semana, né? Goiás e Santos é um jogo, confronto direto total. O Santos tinha que ter ganho o jogo hoje, porque o Santos iria a 40, iria a 11 vitórias. Além de se igualar ao Cuiabá. O Santos ficaria quase livre hoje, mas muito próximo da permanência se tivesse ganho. Com esse empate, esses 2 jogos aí, contra o Goiás e contra o São Paulo, o Santos é obrigado, campeões, a fazer pelo menos uma vitória. Tem que fazer 3 pontos aí. Se perder pro Goiás, tem que ganhar do São Paulo e vice-versa, né?
Sem dúvida, é a gangorra do Campeonato Brasileiro. Vamos abrir o craque Bandeirantes, este empate. Fraco, Santos e Cuiabá 0-0. O craque do jogo. Duro, hein, Xandão? Escolheu o craque Bandeirantes no jogo fraco 0-0, não é fácil, hein? Fraco mesmo, a gente falou sobre isso. Mas tem assim, ó, num jogo fraco desse, você pega quem defendeu melhor. Quem marcou melhor, quem marcou e tentou jogar. Então, pra mim, tiveram 2 jogadores que fizeram isso. O Soteldo, até, sabe, mas o comportamento dele foi terrível. Então, não dá pra votar num cara com esse tipo de comportamento, infelizmente, apesar de ele jogar muita bola. Então, assim, ó, Rincon do lado do Santos, Fernando Sobral do lado do Cuiabá. Eu gosto do Sobral desde os tempos de Ceará. Exatamente, o Sobral fez um jogo muito bom hoje. Teve um erro ali numa bola atravessada, mas acontece. Então, pelo fato do Cuiabá ter empatado, o jogo ter sido na Vila, eu vou votar no Sobral. Fernando Sobral, pra mim, o melhor em campo. Fernando Sobral é o craque Bandeirantes do empate. Santos e Cuiabá, jogo ruim. Não vou mentir não, a gente tem que falar, não, que jogão. Não, o jogo foi horroroso, foi ridículo, não teve nada de bom. Torcedor que foi acompanhar e que ouviu na Rádio Bandeirantes acompanhou um jogo muito fraco, limitado tecnicamente falando. Então, já que o jogo foi fraco, nem os goleiros foram destaques porque a bola não chegou, os atacantes não brilharam, a zaga também não segurou tanto. Então coube a um volante, Fernando Sobral, ser o craque Bandeirantes de Santos e Cuiabá 0-0. Esta é a Rádio Bandeirantes dentro do apito final. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Sou o Dário Saad, prefeito de Campinas. Como médico, eu sei que doença não tem hora para acontecer. Por isso, eu tenho muito orgulho das entregas que eu já fiz. O primeiro hospital pediátrico da cidade, o Mário Gatinho, a telemedicina em todos os centros de saúde. E no próximo ano, a gente vai entregar o Hospital da Mulher. Olha, eu sei que na saúde pública, por mais que a gente faça, é sempre preciso fazer mais. É com esse jeito de governar que os republicanos e o governador Tarcísio cuidam de São Paulo. Oi, gente! Sou o vereador Eli Correia. Nós, do União Brasil, lutamos pela volta da gratuidade do transporte público para todos 60 a mais. Felice no União Brasil! Sou Márcia Bim, prefeita de Poá. Nós, do União Brasil, encaramos os desafios de frente. Temos lutado para reconstruir a cidade e garantir o bem-estar de todos. Felice a União Brasil! União Brasil. Força e equilíbrio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Aqui é o deputado federal Alexandre Leite. O União Brasil é o partido que resolve. O maior exemplo é a cidade de São Paulo. Com o prefeito Ricardo Nunes, estamos fazendo uma reparação histórica, principalmente na periferia. Levamos sinal de internet, entregamos moradias populares e pavimentamos ruas. É obra que não acaba mais. Nosso compromisso é com uma cidade mais humana e socialmente justa. Junte-se a nós. Feliz a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Maria Rosas, deputada federal do Republicanos, São Paulo. No Republicanos, a mulher não é uma cota,
é essencial. Fui reconhecida unicamente pelo trabalho e mérito. Encontrei o que eu precisava para estar como deputada federal. Não se tem projetos no Republicanos sem a participação das mulheres. Isso sim, é inserção política de verdade. Mulher, filie-se ao Republicanos, a casa política das brasileiras. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. Costumo dizer que 2 endereços trazem dignidade a uma família, o de casa e o do local de trabalho. Por isso, nós do Republicanos estamos no Congresso Nacional trabalhando para que o setor produtivo seja gerador de emprego e renda e mais brasileiros possam ter acesso à moradia e emprego digno. Conheça nosso manifesto político e filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. 11h16, estamos de volta ao vivo, microfone de esportes da Bandeirantes, este é o apito final, vamos juntos até as 11h30 da noite, hoje um apito final mais expressinho, mais curtinho, então vamos saber do Bruno Milhós, direto da Vila Belmiro. Santos e Cuiabá empataram por 0-0, mais cedo Pedro Martelli narrou um jogaço, Vasco 1 em São Januário lotadaço, e o Botafogo, que ainda é o líder, não fez um golzinho, perdeu por 1-0, então a situação ela fica calamitosa, eu diria, pro time do Botafogo, que se não vencer os próximos jogos, aí ó, pra muita gente a maior pipocada da história dos pontos corridos. Ô Milhose, Marcelo Fernandes, demora, vem rápido, como é que tá essa situação aí, Milhose? Não tá, acho que não tá. Daqui a pouquinho na Vila Belmiro a gente vai saber se de fato teremos a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes em breve, pois não, Alexandre Oprezzi. Estou revendo o lance aqui do pênalti, suposto pênalti no início do jogo, numa outra imagem aqui, ó. E agora eu retiro o que eu disse, certo? Pra mim tinha sido pênalti da primeira imagem que eu vi. O Joaquim vai na bola e o Daverson malandramente deixa a perna e força a queda. O Daverson é muito malandro. O Daverson faz a gente se enganar bastante, viu? Então pra mim isso foi uma tentativa de espaço. Eu não daria esse pênalti agora. Vendo com calma, eu não daria esse pênalti. O Daverson é muito esperto. O Daverson é esperto. Posso falar, mas dá pra marcar, né, Xandão? Não, só árbitro brasileiro. Exato, os ruins. Exato, os ruins. Ainda não seria nada absurdo se a arbitragem marcasse, já chegou a marcar coisa pior, né? Oi, Bruninho. Bruninho me chamou? Tô viajando. Não, nada de Bruninho? Então vamos fazer o seguinte, ó, Xandão, queria fazer o gabarito contigo. Vamos lá no pique. Eu sei que você tá com pressa também, ó, tá vendo no pique, quer ir embora, não quer ficar aqui? Não, você falou no pique, quer ir embora. Quem me informou que terminou 11h30 foi tu, cara. Faz a tua, cara. Eu quero 2 horas de apito final. Deixa aqui o horário eu controlo, tá entendendo? 2 horas de apito final. Sabe que a gente pode editar o que vem aí na sequência. Começou. Não dá mais. Vamos no pique então, Milhós, que já tem os break aqui, vambora. Tá fatiando, vamos pra frente, nossa boa. Ademir, essa equipe hoje que nós conseguimos um ponto, todo mundo estava muito chateado no vestiário, mas eu deixei bem claro que nós somamos um ponto. Não tivemos uma noite boa, a equipe sabe disso, nós sabemos também, pegamos um adversário dificílimo que já ganhou 7 jogos fora de casa. É um adversário que quando vai jogar fora arruma muitas vitórias porque ele não propõe o jogo, e em casa se torna um pouco até difícil para ele porque ele tem que propor o jogo para jogar em casa. E hoje foi exatamente isso. Era um jogo de paciência, a gente sabia que eles vinham com uma linha de 5 já estabelecida lá atrás e a outra de 4 na frente. E a gente tentou. Foi uma noite também que não foi tão boa para todos. E assim, o mais importante é que somamos o ponto,
que é importante porque contra o Red Bull nós propomos o jogo, nós fizemos tudo o que tinha que fazer e não ganhamos o jogo, perdemos o jogo. Então assim, ganhamos do Flamengo fora, é como se fazer a troca, empatamos com o Flamengo e ganhamos em casa do Cuiabá. Logicamente, a frustração é grande, porque era uma oportunidade para a gente chegar a 40 pontos, mas assim, os jogadores estão bem cientes, a gente conquistou um ponto. Não vai ser todo dia que vai dar tudo certo, não vai ser todo dia que a gente vai ganhar jogo, e hoje foi um jogo muito difícil, que a gente valoriza muito esse ponto, que vai ser muito útil para a gente lá na frente. Marcelo, boa noite. Aqui, ó. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Queria que você falasse até em cima disso, né? Você hoje optou por montar um time com 3 atacantes, trouxe o Mendonça, até falando da questão da linha de 5 defensiva do Cuiabá. De que forma você analisa, né, o comportamento do Santos? Um time que teve essa dificuldade para furar um bloqueio, um Santos não tão inspirado nessa noite, ou um Cuiabá que teve todos os méritos em conseguir segurar o Santos aqui na Vila Belmiro? O Cuiabá é uma equipe que tem 41 pontos, tem um grande treinador e já provou fora de casa em vários jogos que, se não me engano, ganhou do Palmeiras no Allianz também, não sei se eu estou falando besteira, não sei. Mas já conquistou vitórias fora de casa importantíssimas. E assim, o primeiro tempo não foi aquilo que preparamos, porque a gente tinha o Soteldo e o Marcos por dentro e colocamos o Mendonça aberto na esquerda, mas era pouco pro Soteldo cair pro lado direito e também liberar um pouco o Joaquim. Gente, é o seguinte, nós estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes. Só que em respeito ao nosso repórter, o Bruno Milhozzi, ele fez o questionamento mais importante, sem dúvida alguma, da entrevista coletiva, que é sobre o jogo e a atitude do Soteldo. Então vamos ouvir e recuperar aqui o questionamento do Bruno Milhozzi e a resposta do Marcelo Fernandes nessa discussão, entre aspas, que ele teve essa rusga, Marcelo Fernandes e Soteldo depois do jogo. Eu queria fazer a pergunta em relação à substituição do Soteldo. A gente viu que ele saiu no segundo tempo. Eu queria te perguntar não só a razão da substituição, se ele acusou alguma dor, ou se foi uma opção mais tática para ter um cara mais alto dentro da área, e também sobre o momento exato da saída dele, em que existe ali um incômodo por parte do jogador, se houve algum desentendimento. Não, pelo contrário. Soteldo é um jogador que dispensa comentários, o dia a dia ele é muito bom com a gente. E é uma insatisfação dele, é clara, de quem quer jogar, de quem quer participar do jogo. Só que num momento atrás ele deu um pique e já não conseguiu dar aquela arrancada que ele podia. E no intervalo do jogo ele fez uma massagem muito grande no adutor para poder voltar. Ele falou, eu vou voltar. E a gente, por precaução, tirou, porque a gente tem mais 6 jogos pela frente. Mas nada demais, opção, Soteldo, já falei com ele, tá tudo certo. E é bom que o jogador quer... Maravilha, ouvimos a entrevista coletiva, pelo menos um trecho do Marcelo Fernandes respondendo o questionamento do Bruno Milhozzi. Bruninho, parabéns pelo trabalho, você é um monstro, você segue acompanhando aí de pertinho a entrevista do Marcelo Fernandes, que a gente tem nossos compromissos comerciais por aqui, tá bom, Bruninho? Beijo pra você. Já foi dormir, é isso aí, o Bruno Milhozzi, eu sei, ele não falou nada, que ele tá lá na coletiva, não pode fazer barulho, não pode atrapalhar os colegas. Xandão, na volta, acho que vai dar tempo, eu te faço o gabarito pra poder liberar. Tamo junto. Beleza, vamos lá. 11h22, no pique, o apito final é a Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. O incentivo ao desenvolvimento de cidades inteligentes está no nosso manifesto político. Aqui em Sorocaba, isso já é uma realidade. O uso da tecnologia e inovação fornece dados confiáveis para um planejamento urbano mais eficiente. É mais economia de recursos públicos e qualidade de vida para a nossa população. Eu sou Rodrigo Manga e estou como prefeito da cidade de Sorocaba. Filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Oi, gente! Sou o vereador Eli Correia. Nós, do União Brasil, lutamos pela volta da gratuidade do transporte público para todos 60+. Filie-se no União Brasil! Sou Márcia Bin, prefeita de Poá. Nós, do União Brasil, encaramos os desafios de frente. Temos lutado para reconstruir a cidade e garantir o bem-estar de todos. Filie-se à União Brasil.
União Brasil. Força e equilíbrio. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Em São Paulo, com republicanos, estamos fazendo a diferença com um governo que promove diálogo, desenvolvimento e dignidade. Caminhamos rápido na saúde, que já conta com mais de 1.000 leitos abertos. Também na habitação, hoje já temos cerca de 100 mil lares em produção. Na segurança pública, avançamos com aumento de efetivo, melhores salários e mais tecnologia. Esse é o modelo de gestão do Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Aqui é o deputado federal Alexandre Leite. O União Brasil é o partido que resolve. O maior exemplo é a cidade de São Paulo. Com o prefeito Ricardo Nunes, estamos fazendo uma reparação histórica, principalmente na periferia. Levamos sinal de internet, entregamos moradias populares e pavimentamos ruas. É obra que não acaba mais. Nosso compromisso é com uma cidade mais humana e socialmente justa. Junte-se a nós. Feliz a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Nos dias 7 e 8, São Paulo será invadida por arengues e caviar da Noruega, cristais e brinquedos da Suécia, panelas e vodkas da Finlândia, chocolates e edredons da Dinamarca. É a Feira Escandinava 2023. Terça, dia 7, das 11 às 22 horas. E quarta, dia 8, das 10 às 20 horas. Ou até o término dos estoques. Somente no Clube Pinheiros. Oi, gente! Sou o vereador Eli Correia. Nós, do União Brasil, lutamos pela volta da gratuidade do transporte público para todos 60 a mais. Felice no União Brasil! Sou Márcia Bin, prefeita de Poá. Nós do União Brasil encaramos os desafios de frente. Temos lutado para reconstruir a cidade e garantir o bem-estar de todos. Feliz é a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. 11h27 ao vivo, este é o apito final. Rádio Bandeirantes. Santos e Cuiabá ficaram no empate no fechamento desta rodada de segunda-feira. Santos e Cuiabá na Vila Belmiro 0-0. Já ouvimos aí um trecho do técnico Marcelo Fernandes, tudo certo entre ele e o Soteldo, uma certa rusga pra lá pra cá, mas já foi resolvido o segundo treinador. E mais cedo Pedro Martelli narrou um jogaço. Vasco 1, Botafogo 0, São Januário lotado. E o Rogério Assis, o estrondoso, narrou Santos e Cuiabá 0-0. Vamos com o gabarito pras notas do Xandão. Gabarito do jogo. O hino do Cuiabá. Walter, o goleiro, veste a número 1, Xandão, nota 6,5. Matheus Alexandre 6. Marlon, zagueiro, ex-Corinthians 6. Alain Imperiur, ex-Palmeiras. Defesa foi bem, 6. Riquelme com K 4. PK entrou. Melhor, 5. Denilson tomou amarelo. Bom jogador, viu? 5,5. Felipe Augusto, volante. Sem nota. Alisson, 6. você elegeu Fernando Sobral como craque Bandeirantes. Jonathan Cafu, 4. Derek Lacerda. Pô, perdeu a bola do jogo no gol da vitória, mas jogou mais que o Cafu, pelo pouco tempo. 6 pro Derek. Deivinho. Daverson, 5,5. Isidro Pita, que fez gol já no seu Colorado. Mas entrou, 5. Cleison, perdeu um gol também. 5,5. Wellington Silva, ex-Arsenal. Sem nota, porque realmente ele não merece. E o técnico Antônio Oliveira. Bom treinador, viu? E faz o Cuiabá jogar bem fora de casa. 6,5. Hino do Peixão. Ei, Santos, você é o maior de todos. Goleiro João Paulo, meu xará. Não fez nenhuma defesa, porque o Cuiabá perdeu 2 gols sem ele precisar defender. 6. João Lucas. 4. Nossa, o Caissara é duro, hein, velho? 3. Júnior Caissara, misericórdia. 3? O Júnior Caissara, 3. João Lucas, 4. Tá, Júnior Caissara. Passa de ano, 3. Joaquim, 5,5, cometeu aquele pênalti duvidoso que dá pra dar e também tem que ver no VAR. Né? Messias. O Messias não tá jogando mal, viu? É o melhor zagueiro do Santos hoje também. 6. Kevson. 4. Jean Lucas, mal hoje. 5. Dodge tomou amarelo. Sem nota.
Dodge ou Dodge, né? Rincon foi bem. Rincon 6. Esse aí que você adora. Lucas Lima. 3. Nonato um pouco melhor, 5. Bom jogador que poderia ter ido para a seleção brasileira hoje. Marcos Leonardo, não foi. Não tocou na bola hoje. Cansado, desligado, 4. Soteudo, 7. Júlio Furque entrou pouco. Mas é um jogador útil. Sempre que entra bem. 5,5. Mendonça para variar mal. 2. Maxi Silveira. 5. Técnico Marcelo Fernandes. 4. Arbitragem do jogo. 5. E você hoje foi nota 10. Hoje, hein? Não vai se acostumando, Obrigado, né? Daqui eu vou direto pro ambulatório. Ver as costas que você carregou o programa, né? Pois é. Xandão, um abraço. Grande abraço e saúde para todo mundo. Central Técnica Bandeirantes, mesa de som, Michel Lopes. Lá na Central nós temos Caiame Martins. E Rafael Palmeira. E grande Rafael Palmeira. Ela chegou, hein, Rafinha? Eu avisei. 11h30, marcou o quinto sinal com as imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial do Alexandre Marcos. A gente volta amanhã com o Esporte em Debate. Quarta-feira, quinta-feira tem jornada esportiva e sexta-feira de volta o Esporte em Debate. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e como sempre, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você.